Começar aqui, já apareceu para mim aqui. Olha nós aí, ó. Olha aí. Quantos tem aí? 4 pessoas já online aqui. 5 Pessoal, aí. o áudio tá bom? Manda aí pra ver se precisa de fazer algum ajuste. E aí a gente já dá início. Certinho. Tudo certo? Tudo certo? Prazer, Leandro Alves. Prazer todo meu, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter recebido Prazer, nós sou o aqui. professor Leandro Silva. Professor Leandro Silva, prazer também. Obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo aí. Vamos bater um papo, nós vamos conversar, vamos responder aqui perguntas da população. Ok. Vou deixar bem claro aqui, pessoal minha não tem nenhuma pergunta, mas eu vou fazer minhas réplicas, sim, minhas tréplicas, o que precisar a gente vai passar por cima. Vamos lá. Ele também fez algumas Eu perguntas. tenho umas perguntas aqui. Mas- É que é o seguinte. Deixa eu só observar. Isso é uma pergunta ou é um livro? Tem... Bastante coisa. Que é o seguinte, você é vereador, então, diferente do Rogério, você hoje é vidraça, certo? Correto. Então você vai ser questionado pelo seu trabalho de agora e o que você talvez pretenda fazer futuramente, né? Ok. Então vamos lá. Vamos começar aqui com... Deixa eu só cumprimentar Sim, o sim, pessoal que isso. está nos Desculpa. assistindo aí Claro. no canal Itaquá, acima de tudo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, até por vocês se interessarem. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem na cidade, de levar a informação, de questionar, é algo muito importante. Porque a gente tem que usar as ferramentas que nós temos hoje. E a mídia social é uma das ferramentas mais importantes para que a gente possa levar a informação. Porque tem muita gente que manipula Sim. a população, sabe usar a população de massa de manobra. Isso é um principal problema. E a única maneira de você conseguir competir com canais de televisão é usando essa ferramenta, que é uma ferramenta de baixo custo, mas muito eficiente. Que através disso a gente consegue levar para a população a verdade sobre as coisas. Então, obrigado pela oportunidade de estar no canal de vocês. Sei que vocês têm bastante audiência, eu acompanho também. Então, vamos bater um papo legal aí. Uma coisa que vocês podem esperar de mim, a gente vai ser totalmente sincero aqui. Ok, perfeito. Vamos começar aqui com leve, né? Vamos dar uma Vamos lá. massageada primeiro. Ah, Queremos saber sua posição política, se é de direita ou de esquerda. na realidade, assim, isso é muito relativo, ser de direita ou de esquerda, né? Como eu vim do movimento estudantil, lá atrás, o pessoal tem essa questão de ser de direita ou de esquerda. O que eu disse para as pessoas sempre é que eu sou povo. Se em algum momento da vida tiver que estar lutando por algum objetivo e usar a esquerda, tiver que ser aliada para isso, por que não? Ou se tiver que usar a direita. Hoje eu estou centro, o PSD é um partido de centro, mas voltado para a direita. Mas com esse discurso de se manter em centro e tal, você não acha que é meio perigoso assim para, sei, que você pretende se candidatar a prefeito, né? Na realidade, muito a gente se fala em relação a isso, a questão da candidatura a prefeito. Eu tenho conversado com diversas pessoas, a gente tem atuado em vários lugares na cidade, trabalho mais próximo das pessoas, porque às vezes o pessoal confunde o trabalho do vereador com o trabalho do prefeito, que é você que vai lá e executa, você que vai lá e tapa o buraco, você pega a demanda, cobra do prefeito para que ele faça, que ele é o executivo da Sim, história, sim. vamos dizer assim. Mas eu sei que em alguns momentos você conflita, porque a gente tem vivido um momento de extremismo. A eleição presidencial, a última, deixou isso muito claro. Direita ou esquerda? Eu vou dizer para você, na eleição presidencial eu sou Bolsonaro. Eu ia perguntar Entendeu? isso agora. Não, eu fui Bolsonaro, trabalhei para o Bolsonaro, entendeu? Pedi voto para o Bolsonaro, porque é o que eu acredito. Eu acho que o nosso país precisava, né? Agora ele já chegou, agora ele tem que mostrar para que veio. Mas precisava de um choque. A gente precisava tirar uma continuidade de muitos anos que a gente tinha aí, que provou. Pode até ter sido bom, tem seus méritos, a gente precisa reconhecer, a gente não pode ser totalmente negativo. Ah, não fez nada, não presta. Não, fez coisas boas. Mas assim, eu acho que a alternância de poder é algo muito importante. Quando você mantém um mesmo grupo no poder durante tanto tempo, você tem situações como essa, escândalos, muitas coisas escondidas, Sim, tal. Quando você aparelho troca, ao Estado, né? aparelho ao Estado, exatamente. E quando você troca, você passa a exibir essas coisas. Porque quem chega não tem conhecimento de algumas coisas como funcionar e acaba encerrando tudo isso que acontece. Então vou pegar esse gancho aí e vou perguntar. Itaquá tá aparelhado? Tá.
Sem dúvida alguma. Bastante. Muito aparelhado, muito aparelhado. Itaquá, a gente brinca aqui na Câmara, tem o vereador David Neto, que ele fala que Itaquá tem o demônio, entendeu? O David não gosta de mim, tá? Só pra deixar um parênteses aí. Mas o David é nosso amigo, cara, e vou dizer pra você, também... Eu critiquei ele, né? Fiz uma crítica dele aí. Eu sou criticado, eu acho que eu já fui criticado, inclusive por vocês, em alguma maneira, só que é o seguinte, isso é político, a gente tem que se abster desse tipo de coisa. É um julgamento, às vezes é uma atitude. Cara, eu fiz coisa errada já, entendeu? Coisa errada eu digo aqui pra você na Câmara. Entendeu? Coisa de votar, você chega inexperiente, cara. Os caras chegavam projetos aqui na Câmara para votar, só para vocês terem uma referência. 5 horas da tarde em cima da sessão, 3 horas da tarde em cima da sessão. O vereador de primeiro mandato é tratado como... Você chega o projeto, vamos votar, então não sei o que, está em votação. Hã? Fica perdido. Exatamente. Até você entender o modus operandi da coisa, então assim, às vezes o pessoal quer julgar você por uma votação que você fez. Só que eu digo, muitas vezes ninguém sabe. Existem duas políticas, a política de dentro e a política de fora. Você, num primeiro mandato, quando chega a uma Câmara de Vereadores como Itaquá, os que têm 5, 6, 4 mandatos, acabam tratando os outros como... Até em reuniões à parte existem. Os vereadores aqui de primeiro mandato ficam separados, os vereadores de 5, 4, 6 mandatos decidem tudo aqui. Panelinha. Existe a panelinha, e aí quando você chega no plenário é que você descobre as coisas. Então, às vezes eu vou jogar, mas você votou. Votei mesmo. E não tem como. Entendeu? Pessoal, Então, compartilha a live aí, manda lá pro seu amigo, vamos bombar essa audiência. Manda sua pergunta aí que o Leandro vai estar vendo ali ao vivo e a gente já faz aqui na hora, certo? Você falou sobre votação. Sim. A minha pergunta é: por que a Câmara Municipal de Itaquá dá tanto título de Itaquaquecetubense pro pessoal? Olha, eu vou te dizer emoção, uma coisa. né? Não, Lei- ele é título de cidadão, é um projeto de lei para isso, de lei, isso. e você dá um título de cidadão. Eu vou te dizer o seguinte, eu dei até hoje 2 títulos de cidadão, em 2 anos de mandato. Só que existe vereador nessa Casa de Leis que é recordista. Você é novo no mandato. Eu tenho meu primeiro mandato. É esse primeiro mandato. Meu primeiro mandato. E um pro E eu dei 2, um pro Bertaioli Bertaioli e um pro Damasio. Damasio. Às vezes as pessoas me perguntam assim, por que você deu o título do Bertaioli? E então, por que você deu o título pro Damasio? Primeiro, em reconhecimento, a capacidade política já aprovada. Eu entendo que tudo que eles fizeram em Mogi das Cruzes, eu queria ter alguém desses fazendo por Itaquá. E uma forma de você criar vínculo também. Então, porque eu comecei a trabalhar com eles, atuar ao lado deles, entender o trabalho que eles executavam, apoiei os dois para deputado federal e estadual, respectivamente, e hoje eles têm um compromisso com a nossa cidade. Tenho feito diversas reuniões com o Bertaioli, temos algumas ações para poder cobrar o Estado, um acesso que deve sair, a gente está cobrando também aqui na Ayrton Senna, a de Itaquá, vai nos ajudar em alguns outros projetos, inclusive habitação, tal. Então são coisas que ele, via governo federal, vai nos ajudar, só que nós temos um problema. A gente empaca num negócio, você começa a andar numa coisa e empaca em outra. Hoje qual que é o problema? Itaquá tem o nome sujo. Qualquer dinheiro que um deputado mandar, não chega em Itaquá. Não chega. Não chega. Motivo? Itaquá, motivo. Motivo é, faz-se parcelamentos para poder receber naquele momento e tirar a CND. Tira a CND, o dinheiro chega naquele momento, depois já para de pagar. Nós temos casos assim, inclusive um dos apontamentos que o governo tem. Ele precisa em algum momento receber. FUMEF, exemplo claro, FUMEF. Recebeu entre 18 e 20 milhões que estava para ser entregue na cidade. Foi feito um parcelamento, foi autorizado, inclusive foi o único que eu autorizei aqui como vereador nesse mandato. Veio você, chega e olha que é algo interessante. Pô, bacana, vai parcelar a dívida para pagar. Você entende que é para isso. Não, parcela, paga-se alguns meses, recebe o dinheiro que vinha da verba, para de pagar. Teve uma deputada, não sei se estadual, agora não vou lembrar, e teve um outro deputado também, que postou nas redes sociais aqui, que eles mandaram um dinheiro para Itaquá. Né? Eu lembro que a deputada disse que esse dinheiro era para comprar equipamentos hospitalares, né? Para fazer exames e tudo mais. Então esse dinheiro não vai chegar, é isso que você está falando? Neste momento, nenhum dinheiro chega na cidade. Então quer dizer que Itaquá está com o nome no SPC. O nome sujo. Então, Itaquá está com o nome sujo. Gente, preste bem atenção. Estamos com o nome sujo. Itaquaquecetuba está com o nome sujo. Você não vai fazer que nem o Ciro, né, velho?
prometer tirar tudo do SPC, né? Não, até porque até porque eu acho que é uma maneira de avaliar o crédito. Então, da mesma forma que o Serasa trata para saber se você é bom pagador ou não, eu acho que tem que ter um cadastro de cidades. Quem está vem fazendo o que? As práticas ao longo do tempo. O nosso Finanças, que deveria, inclusive hoje foi dia de audiência de finanças, e nós questionamos muito e ficamos sem resposta. Inclusive recebemos a informação do adjunto que estava aí, a gente questionou a informação que estava lá. Nós fizemos diversos requerimentos para a prefeitura e a prefeitura respondeu da seguinte forma, os requerimentos: as informações estão disponíveis no portal da transparência. Nós fomos lá, pegamos as informações do portal da transparência, aí questionamos na audiência pública hoje aqui do Finanças, aí questionamos, o cara falou, vocês não vão estar errado. Só. Aí eu olhei e falei, mas por quê? E diversos questionamentos nós fizemos. A vereadora Adriana fez bastante questionamento, o vereador Elinho fez também, eu fiz vários questionamentos. Falei para aí, explicando justamente isso. A cidade tem uma dívida hoje de mais de 250 milhões. 250 aumentou, milhões. né? Aumentou. Não, só vem aumentando. Aí você tem o prefeito andando pela cidade e o secretário de Finanças dizendo que a culpa é do Armando da farmácia. Detalhe, o Armando deixou de ser prefeito em 2012. Isso. O resto a pagar dele em 2012 era 100 milhões. Aí hoje você está com mais que dobrou. Aí você continua andando na rua dizendo que a culpa é dele? Desculpa. Se você entrou em 2013, eu até posso entender que naquele momento a culpa seja de outro. Não estou aqui defendendo a Armando da farmácia, não estou aqui defendendo ninguém não. Falando o que é certo. E tem um negócio que diz contra fatos não há argumento. E são números. Aumentou. Isso aí é reflexo de quê? Reflexo de gestão ou de, melhor dizendo, de má gestão, né? Talvez não seja referência no acúmulo de diversas funções. Alguma daí? Márcia Santos pergunta aqui, ó. Gostaria de saber para onde vai a verba das escolas municipais. Porque crianças eram para ter uniforme escolar e não tem. Um dos números que nós questionamos hoje é do Fundeb. Fundeb é um fundo federal que vem diretamente para a educação. Então, para escolas, para custeio de creche, material escolar, enfim, algumas coisas destinadas à parte da educação, direcionado. O município tem que atender um percentual de investimento na educação. Só que o que se percebe hoje? Que o município ele atua em função do que eles entendem que dá voto. Uma coisa eu quero deixar muito claro para vocês podem apostar que talvez no ano que vem, ou talvez na metade desse ano, vai ter uniforme, bom, material, as ruas vão começar a ser pintadas, os postos de saúde vão ser reformados, mesmo que eles estão quebrando hoje para justificar a reforma de novo, entendeu? Tá. Mas vai ter. Aquela obra que está tendo ali depois do viaduto aqui, é da prefeitura? Qual obra? Onde tem aquele buraco onde era para ser o... Rapaz, aquele buraco é um problema, inclusive tem processo daquele no Ministério Público. Do passado, envolve o secretário que foi morto na cidade. Porque eu fiquei sabendo que ali seria um terminal de ônibus. Não, ali é um terreno particular, entendeu? Ali é um terreno particular e a projeção que nós sabemos que o dono tem a pretensão de construir ali um posto de gasolina com um empreendimento comercial. Só que aquela região ali tá encravada, porque fala-se que o corredor metropolitano vai passar em cima daquele trecho, então tem problema. Só que tem desmatamento de árvore, tem facilitadores que a prefeitura teve na época para que o pessoal conseguisse adquirir aquela área, que hoje traz alguns problemas. Então aquela área hoje, inclusive, tem processo administrativo, tem processo do Ministério Público, que ele vai dar problema. Tira uma dúvida nossa aqui. Sim. Quando o governo estadual vai fazer uma obra no município, ele não vem diretamente fazer a obra, ele entrega o dinheiro para a prefeitura. Sim. E a prefeitura em si faz a obra. Certo. Correto? Por que temos um cruzamento no Monte Belo, um cruzamento no valor de 2 milhões de reais, um cruzamento onde que só abriram só o caminho lá e colocaram um farol? Por que a nossa praça destruíram ela no valor de mais de 1 milhão de reais? Tudo isso nesse período de 2 anos, que eu falo da última gestão, né? E os vereadores não fizeram nada. Vamos lá. A parte do cruzamento que você está falando, eu já imagino que seja do lado daquela padaria ali. Ela mesmo. Não é ali? Tá. Asfaltar na rua, né? Os 2 milhões não é pela abertura do cruzamento. Aquilo ali foi feito da Secretaria de Obras, você pode ver que está feito de todo jeito. Aquele dinheiro não é para aquela abertura. Aquele, se não me engano, foi uma solicitação do vereador David Neto, porque o pessoal ele é da região e o pessoal cobrou ele cobrou a Secretaria de Serviço Urbano, a Secretaria de Obras para que fizesse.
Aquilo ali foi feito com massa fria, foi só cortado e tal. Tu pode ver que não tem uma engenharia em cima daquilo ali. Mas fez e ajuda, certo? Foi 2 milhões de reais. Não, os 2 milhões não são ali. Os 2 milhões são no recapeamento da rua inteira, que tá. Ali está aplicado os 2 milhões, que não é verba do governo municipal, aquilo é verba do FUMEF. Tá, que foi o dinheiro que veio para poder recapear. Mas uma rua, 2 milhões? Cara, é assim, ó, tem coisas que até Deus duvida. E o que é pior? Se fosse aquele asfalto, tecnologia nova, que cai a água e ele já absorve a água, não dá enchente, mas eu não vou, é isso. Eu vou até te dizer uma coisa, que mais me preocupa e incomoda, tanto que a gente tem conseguido cobrar agora, e vou justificar também por que os vereadores não fazem nada, você vai entender. Aquele recapeamento que foi feito uma fresa, o pessoal faz os cantos, que é chamado pega, para poder fazer o recapeamento. Ali existe uma quantidade de asfalto que tem que ser depositado, só que o que acontece? O asfalto geralmente tem que ser feito baloado, para que a água saia do asfalto e corra para a sarjeta. Se você olhar, a maioria das obras nos lugares da cidade foi feita reta. Aí o Adame é prova viva disso. Dá a impressão que é feito para destruir. Se você olhar, está destruindo. No Piratinga foi feita uma obra lá também, para uma empresa que já era de uma gestão anterior à minha, mas que concluiu a obra na minha gestão. Não tem um ano que foi feito o recapeamento. Está tudo estourado. E aí o que a gente faz? Vai lá e tem que pedir medição, tem que representar para poder tentar cobrar. Mas aí, me explique qual que é a justificativa de algo desse tipo. Se você tem engenharia da prefeitura participando, se você tem serviços urbanos participando, se você tem secretaria de obras, planejamento participando disso. Já tem tudo da prefeitura. Você tem tudo isso participando e ajudando na fiscalização disso. Além de vereadores para poder fiscalizar. Porque, mas se fez ali porque um vereador pediu. Não deixa de ser uma indicação, mas a obrigação de fazer é do prefeito. Cabe sim ir lá cobrar. Mas o que muda? Nos primeiros 2 anos, você tinha basicamente eu e o vereador Neto cobrando. Então, muitas das coisas eram muito difíceis de fazer. E você precisa ter voz ativa para algumas coisas. E você não consegue ter. Aí cai a questão do que eu falei para vocês. Quando você chega no primeiro mandato, você vai começando a entender o modus operandi da coisa aqui. Você é calça branca. A palavra é ser calça branca. Então no meu entender, os dinossauros da Câmara, né, esses antigos da Câmara, que deveria já ter sumido faz tempo, é o que eu falo, entendeu? Mesmo na sua frente eu não vou parar de falar do jeito que eu falo. Eles deveriam simplesmente pegar sua aposentadoria, porque 8 anos já se aposenta, e cair fora. Vereador não tem. Não tem? Vale ressaltar isso aí, vereador não tem. Só vereador deputado. não se aposenta, exatamente. Só tem deputado para cima. Só deputado pra cima. Vereador não se aposenta. Mas eu vou mais ratificando o que você disse. Tem vereador aqui sim que transformou ser vereador em profissão. O cara, ele é vereador, ele não está vereador. Eu estou vereador. Se amanhã o povo não me quiser, ou se eu disputar outro cargo, posso ganhar, posso perder. Enquanto eu estive aqui, eu tentei dar o meu melhor para poder contribuir. Mas tem vereador aqui que transformou isso em profissão. Então, O que você faz? Eu sou vereador. Tem, e eu já fiz um vídeo, inclusive, de um. Desse, só não vou pôr ainda, porque ele é do seu... É do meu grupo. Do seu grupo. Então, assim, pra não... mas aí só completando, mas tem também a reforma da praça, que de Isso. verdade é algo horrível. 1.400.000 e poucos 30 mil. reais. Então, 1.400.000 e poucos mil reais para a reforma. Destruíram o coreto, fizeram aquilo, só trocaram basicamente, colocaram o bloco intertravado, porque a praça não tem nada. Aquilo foi solicitado via requerimento da nossa parte. Sim. Detalhe, já tentamos colocar no passado, não tinha sido aprovado. Agora, assim, na reta final de 2018 para cá, que nós conseguimos aprovar, e a prefeitura respondeu dizendo que falta uma parte do recurso ainda para poder chegar, para que ela finalize a obra. Só que eu entendo o seguinte, já poderia ter chegado. Tem uma questão de competência aí, mas quando eu olho aquilo ali, na minha opinião, está acabado. Só que o que acontece? Me dá, às vezes, a sensação de que a prefeitura ela faz o quê? Ela vai até 90% da obra e ela não faz 10%. Por que ela não faz 10%? Para não dar como concluído e justificar que investiu 1.430.000. Que nem você falou no Agora tem um porém. Nós conseguimos um papel dizendo que foi gasto detalhadamente na obra de Itaquá. Vocês viram o jeito que era o projeto que estava lá para ser feito e que foi feito de verdade? Eu fiz um vídeo e tinha... Era uma pergunta que eu ia fazer até mais para frente, né? Mas já que você entrou nessa, eu fiz um vídeo que tem lá 250, se eu não me engano, tá? 250 e tantos mil para reformar o banheiro, aqueles 2 banheiros, não precisa. Com metade desse dinheiro dá para fazer uma casa, né?
Foi gasto acho que uns 200 e poucos mil também para o coreto, só que destruíram o coreto. Então, esse dinheiro foi para E onde? fizeram o quê só? Um murinho com uma... Fizeram uma bancadinha. lá, uma coisa. Tem gastos lá, tem um item lá que é para piso cerâmico. Onde que tem piso cerâmico lá? Tem piso cerâmico para ser colocado em uma área interna, só que o local é todo externo. Tem mais de 90 mil reais com equipamento de som, sendo que 30 mil foi gasto com microfones. E aonde está o equipamento de som? Então, o que eu queria saber? Então, a nossa pergunta... Mas da mesma maneira que você Você pensa fez um essas questões... requerimento, não foi? Exatamente. Você fez um A gente requerimento também pedindo fez isso essas aí. questões. Vocês fizeram essas questões? E a Isso prefeitura não- responde Sim, o assim. Neto, né, fez um. E a prefeitura que responde como? A obra ainda não está concluída. Então Não está cumprida. Então ela se prevalece desses detalhezinhos, por isso que eu disse para vocês que tem a sensação em diversas obras que eles vão até 90% para poder ter sempre a desculpa que não está concluído, do que está faltando na verdade. Mas isso não é só lá não. Nós tivemos em 2016, quando o prefeito conseguiu ganhar a reeleição, diversas obras de reforma de pós-saúde. Você olha lá, eu lembro uma do SAMU, se não me engano, uma das notas do SAMU aponta lá que trocou 16 portas, que colocou porcelanato no SAMU. Você vai lá no SAMU, você não tem nem 16 portas lá. Então assim, são essas coisas. Mas aí deixa eu dizer para vocês, não adianta simplesmente você saber de tudo isso que a gente vem levantando. Eu montei e eu anunciei isso no ano passado, se vocês lembrarem, no observatório a gente começou a levantar um monte de coisa. Até para vocês levantarem alguma coisa, pra vocês terem uma ideia, vocês têm que ter base. E você, se chegar hoje aqui, não tem base. O cara leva um ano para poder aprender, para poder entender como é que funciona, onde é que tá as informações, como é que você pede informação, porque tudo negócio é meio escondido, entendeu? A gente vai chegar nisso. O negócio é meio escondido. Mais isso aí, então quem não tem experiência sofre demais, cara. Então, mas nesse caso assim, tá vendo que tem irregularidade, tá vendo que tá gastando coisas que não existe, que a gente viu que não existe. Sim. Não seria caso de uma CPI, de uma investigação? Vou explicar para vocês. Até para abrir uma CPI, ou uma CEI, entendeu? Você atropelou todas as perguntas que eu ia fazer. Mas não tem problema, o importante é que o povo está assistindo aí, está sendo informado. O povo está sendo E é informado, isso essa que que vale. vale, Vamos entendeu? embora. Pergunta aí. É que aqui, enquanto ele pensa, eu já tô falando. O nome disso aqui chama rapport, viu? É a interligação. Né? Isso mesmo. Mas vamos lá. Existe sim a nossa intenção, só que existem algumas coisas, só para vocês entenderem. Se vocês acompanharam o ano passado, por diversas vezes eu pedi SEI para investigar algumas coisas que tinham algumas irregularidades, só que acontece, você tem que ter maioria para provar qualquer coisa. Mas vocês têm maioria. Agora, entendeu? Agora, nós no final de 2018, aí o pessoal às vezes, eu entendo isso assim, alguns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar. E a gente tem que entender que cada um tem uma curva de Tem uns que não aprendizado. aprende, né? Tem também uns que não caras que não aprendem. aprendem. Né? Mas cada um tem a sua curva de aprendizado. Mas no final de 2018, nós, conversando com os demais vereadores, chegamos à conclusão que nós devíamos montar um grupo. Para quê? Para tentar cobrar as informações da prefeitura. Porque tudo era barrado. Você pode olhar que diversos requerimentos eu colocava no ano passado aqui e o requerimento era reprovado. Então você não consegue ter a informação para poder pegar. Eu sei, beleza. Eu sei que aquilo lá não tá. Sei que aquilo ali também não vale 30, 40 mil reais. Eu levantei os seus requerimentos, todos os seus requerimentos. Os de autoria só sua, tá? Sim. Porque tem aqueles que tem um Todos grupo, né? Sim. E teve um que foi reprovado, não sei, que eu vi foi um, que foi o da... Caramba. Da Peralta. Eu não lembro. Negócio de lixo lá. São vários requerimentos, mas esse provavelmente é o que foi para plenário. Foi da Porque limpeza então, e da diversos. Não, mas teve vários outros. Vários. Tem um vereador que é líder da bancada, líder do governo aqui. Ele passa entre os vereadores falando assim: nobre, é para dar pau, é para dar pau, é para dar pau, é para dar pau. Entendeu? Quem não faz parte da parte do governo, ele passa que é para dar pau. Mas tiveram vários outros requerimentos. Teve requerimento de poste de madeira reprovado. O poste lá caindo, entendeu? Você vai lá fazer um requerimento. O que isso influencia a prefeitura? Fala pra mim. Nada. Mas eu não tô na base. É pra dar pau. É pra dar pau. Entendeu? Já vem cortando. Não, já corta a asa. 5, 6, 4 mandatos, entendeu? Então quer dizer que a pessoa que em vez de querer... Aliás, votaram nela para ela estar aqui, para ajudando em Itaquá, ela está prejudicando. É a pedra no sapato que nós temos.
Tem muitos, vou dizer para você, que advogam em causa própria. Tipo assim, o que vier para ele em lucro, tá bom. Cara, na realidade eu vou dizer para você que ele não está fiscalizando, que seria o papel dele. Porque esse é o papel do vereador. Exatamente, o papel do vereador não é executar. Eu não vou lá tapar buraco, eu não vou lá construir escola. O meu papel é levantar a demanda, indicar e tentar fazer com que o executivo coloque isso no orçamento e que de uma maneira disponibilize verba para que ele possa ser executado. Então, o custeio de alguma coisa, a manutenção de uma rua, a pintura de uma creche que está num estado complicado, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Isso é o papel do vereador Sim, hoje. E, acima de tudo, fiscalizar, levantar as irregularidades. E é o que nós, se você observar, para você ter uma referência disso, nós temos mais de 40 requerimentos colocados em 4 sessões. Sim. A partir de 2019. Tudo tentando levantar informações. Porque como é que funciona? O Ministério Público ele funciona assim. Eu não posso ir lá de gaiato, simplesmente chegar no Ministério Público e falar assim, aquela praça ali não tá feita do jeito que devia não. Você já tem que levar quase que pronto, né? Exatamente, é isso aí. Se eu não juntar os documentos, as provas, as notas, isso, e falar assim ao Ministério Público, existe uma irregularidade, eu já levantei, tá aqui nesse ponto aqui, ó. Aí a coisa começa a andar. Mas aí barram você de ter as informações. É o que não tem acontecido a partir de agora. Então vou dizer para vocês, pela frente aí, nesse ano de 2019, já vem mudança de horário da Câmara para mais tarde, entendeu? Bom que aí eu posso vir. Então, exato. Mas não é só você, a população inteira clama por isso. E vou dizer um negócio, eu cometi o erro lá atrás, a gente tem que reconhecer o erro, não tem problema nenhum falar. Eu votei lá atrás. Você chega, os caras pegam você de gaiato, e uma das coisas foi essa. Pessoal, a gente precisa reduzir o custo aqui de energia na Câmara. Vou dizer pra você, a argumentação foi essa, lá atrás. E vou dizer, a maioria dos vereadores de primeiro mandato caíram nisso. Então, deixa eu emendar nessa então. Então é o seguinte, eu fiz aqui também, mas já me acompanhou, né? Como você falou que o vereador de primeiro mandato ele vem verde e tal, não sabe muito bem o que acontece. É cru mesmo. Não seria a hora da gente começar a não eleger essas pessoas, porque a pessoa vem, o vereador, né? A maioria vai nos bairros e promete um monte de coisa. Tudo que o vereador não faz. Né? Eu vou arrumar a rua, vou arrumar a creche, vou arrumar isso. Só que o vereador não faz isso. Ele não avisa o eleitorado dele. Às vezes ele nem sabe que o vereador não faz isso, certo? Aí ele chega aqui, não sabe como funcionam as coisas, não tem uma malícia, uma maldade, né, de perceber. A vivência, porque aqui você precisa da vivência. Então por que eleger gente que seja incapaz, né? Então, mas... Vamos dizer até que o cara aprenda com o tempo, mas ele já não perde 1, 2 anos, não é um prejuízo? Mas aí é o detalhe, como é que você vai dizer que alguém é capaz ou não, se não tiver? Porque você chega, porque o cenário é totalmente diferente. Em nenhum lugar na face da Terra ensina alguém a ser político e a conviver. Em nenhum lugar na face da Terra ensina você a atuar politicamente, ter um cargo público e saber tocar aquilo. Não, mas você pelo menos aprende como fazer um documento, saber que um vereador não pode executar uma obra, todas essas coisas. Aí nesse ponto eu concordo que se o vereador puder ter uma assessoria desde antes para poder já entrar com um mínimo de ciência, aí seria bacana. Mas nem todo caso, infelizmente, é assim. Entendeu? Saber o documento, existe diversos modelos. Você vai no Google lá, você joga, tem modelo para fazer indicação, para fazer um requerimento, para fazer isso. A maneira é, como é que eu faço requerimento? Onde é que eu coloco o requerimento? Como é que eu aprovo o requerimento? Aí você mais ou menos assim, você vai para um requerimento, depois você tira o chapéu e você passa. Vereador, eu preciso desse voto aqui, você me ajuda aqui? Aí você passa o chapéuzinho, pedindo para todo mundo, entendeu? Para o cara poder te dar uma força, para poder aprovar um requerimento. Aí assim, se você tiver em passo com o governo falando bem do prefeito, seu requerimento passa. Se você não tiver com a gente, seu requerimento é reprovado. Então, mas agora muda. Agora nós temos mais de 40 em 4 sessões. Já mudou. Realmente, aquela renovação que a população fala é justamente o que está acontecendo agora. A maioria do grupo, que todo mundo fala G10, G10 não existe G10, de verdade. Entendeu? Porque G10 é o quê? É um grupo para quê? Hoje é para cobrar e para fiscalizar. Nós temos ações para poder fazer, nós temos denúncias no Ministério Público contra o prefeito para poder fazer, tem SEI para poder abrir. Essa SEI vai ser em relação ao quê? Hoje a gente tem SEI do lixo para poder fazer. Peralta, né? Exatamente. Porque você fala, não pode mexer aqui, não pode mexer ali, porque o pessoal é isso, o pessoal é aquilo. Desculpa, mas você tem o maior contrato do lixo
de toda a nossa região, onde na gestão anterior ao Mamoro o contrato era de 24 milhões e hoje paga 66, tem algo errado aí. Triplicou, praticamente, né? Aí eu quero fazer uma conta básica com você que está nos assistindo aí. Se pagasse os mesmos 24, no pior dos cenários, corrigido pela inflação, pagasse 30. Tinha 36 milhões por ano. O Mamoro, vou fazer a conta aqui para poder falar. O Mamoro, 36 milhões de diferença. 36 vezes nós estamos no 7º ano de mandato dele, mas ele vai ficar 8, né? Se a gente não derrubar ele antes. Brincadeira. Amém. Então são 288 milhões. Rapaz, não, 288 milhões de reais investido a serviço da população. É a dívida de Itaquá, isso daí. Rapaz, será que você achou pra onde foi o dinheiro? Achamos aí. Tá vendo? É a dívida de Itaquá. Por isso que o nosso nome tá no SPC. Está literalmente no lixo. No lixo. No lixo. É verdade. Gente do céu. Vamos lá. Tem várias perguntas aqui, mas só que eu vou deixar já duas para você estar respondendo. Primeiro, já falamos do lixo. A Peralta não vem cumprindo o seu devido trabalho, né? Porque a cidade de Itaquá tá um lixo mesmo. Tá um lixo. Sim. Segundo, ônibus. O que está acontecendo com Itaquá em relação a ônibus? Responde para nós isso daí. Vamos lá. Realmente, a Peralta não vem cumprindo com a obrigação dela e esse é um dos motivos que nós estamos levantando informações para poder sugerir a abertura de uma SEI em relação a isso. Demora? Demora? A gente colocou esses requerimentos, foram colocados nessas 4 sessões, são justamente para montar, exatamente, para montar essa documentação. Então, tá. Porque você precisa embasar para poder pedir. Senão, vou dizer para você, o time de advogados do prefeito é excepcional. Tira o chapéu para você, viu, prefeito? Porque você estava cassado em primeira instância. Inclusive, quando voltou aqui na Câmara, eu quero até ressaltar, muita gente falou, Santiago, na época você votou como prefeito no primeiro ano. Eu não tenho problema nenhum em falar. Votei sim, porque naquele momento, na lei diz o seguinte, todo mundo tem o direito de se defender, e é inocente até que se prove o contrário. Ele foi condenado em primeira instância e tinha o direito a recorrer em segunda, ele foi lá e ganhou. Santiago, o que você preferia? Eu preferia que ele tivesse caído e perdido o mandato. Essa é a minha preferência. Mas eu também não posso cometer a injustiça de cessear a ele o direito de se defender, porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Tá? Até porque se isso for cerceado e ele provar, cancela, né, o processo todo. Exatamente. Então, é isso aí. Mas vamos lá, a Peralta. A Peralta, qual foi o motivo que faz ela justificar ter um contrato de 66 milhões? Antigamente, na gestão anterior, existia só a coleta do lixo. E todo o serviço de carpinagem, pintura de guia, limpeza urbana, tal, não coleta de lixo, limpeza, varrição, tal, era feito pelos próprios funcionários da secretaria, funcionários da prefeitura. Qual foi a ideia deles para poder criar um contrato guarda-chuva, um contrato grande? Eles colocaram varrição, carpinagem, coleta, então todos os serviços que a prefeitura executava eles colocaram dentro do contrato da própria Peralta. E ela não queina nada, exatamente. porque mato pra cá. Não, mas na época de eleição ela faz. Na época da eleição. Então vai ter tudo isso aí. Então Itaquá, ano que vem, a partir do ano que vem, vocês vão sair do meio do mato, a água do rio vai abaixar, tá bom? A partir do ano que vem. Enquanto isso, vão limpar a praça, né? Porque vai. todo dia de manhã tem uma imundice lá. Hoje foi quando? Foi ontem que eu fiz um vídeo na Praça Itaquá. A mulher varrendo a praça com uma folha de árvore. Antigamente existiam varredores que fossem contratados pela prefeitura. Hoje você tem alguns, muito poucos ainda varredores na prefeitura, hoje que são contratados da Peralta. Mas ela tem uma cota para poder atender. Inclusive nós estamos em cima disso, levantando informações para poder ser assertivo na hora de fazer as denúncias. Inclusive, só para vocês saberem, o Tribunal de Contas apontou em 2013, inclusive mandou rescindir o contrato. Mas eles prevalecem mantendo. Mas se o Ministério manda fazer e não cumpre, isso não está contra a lei? Desobediência? Não deixa de ser uma desobediência. Mas aí a justiça às vezes caminha a passos lentos. E aí o que acontece? Eles vão usando o subterfúgio que a justiça dá, as brechas que existem, para poder ir protelando algumas decisões. Tem funcionário, para você ter uma ideia, na Câmara, que o Ministério Público falou, tem que mandar embora que ele não tem a capacidade ocupacional para esse cargo, e esse cargo tem que ser extinguido. Os caras seguram lá até hoje. Então, mas tudo isso aí não é motivo para abrir uma cassação? Tudo isso é motivo para abrir uma cassação. E vem pedido de cassação do Mamoro Nakashima por aí.
entendeu? Só que assim, Precisa minha assinatura? Precisa assinar? quanto mais melhor. Até propor que já um abaixo assinado da população aí, ó. Vamos vai criar sair um online capturando. aí pelo portal, todo mundo que puder assinar aí, a gente arruma pelo menos 103 mil assinaturas. Para justificar. Foi eleito por 103 mil e 103 mil não quer mais quer ele. mais, entendeu? exatamente. Aí começa a ficar Eu claro. acho que é mais de 103 que não quer ele. Eu acredito também. Tem mais. Tá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não, aí eu queria responder eu respondi Sim, aqui falta transporte. da limpeza e tal e falta do transporte. Cara, o transporte é uma caixa preta. De verdade. Santiago, o que está acontecendo? Nem nós, vereadores, sabemos. Por quê? Porque existe uma concessão. A concessão é por 10 anos, renovável por mais 10. Chegou ao final dos 20 anos. Eles foram lá e fizeram um contrato de 12 meses com uma empresa, com uma operação que a gente não entende, via decreto, totalmente inconstitucional. Porque aquilo ali, a prefeitura deveria fazer um processo, licitar para que viesse uma empresa. O objetivo, melhorar ônibus novos, se tivesse Wi-Fi, se possível ar-condicionado. Este era o conceito. E o prefeito andou pela cidade prometendo esse tipo de coisa, e ainda mais 2 empresas para fazer esse serviço. Porque quando você tem competição, você sempre tem a melhora da qualidade do serviço. E na realidade, hoje ele já diz o inverso. Ele foi questionado outro dia, não sei se foi na Marilei ou onde que foi, não lembro. Mas eu sei que ele deu uma entrevista e ele virou e falou assim, se for bom 2, tudo bem, mas se uma só resolver, também. Então você começa a ver o discurso mudar, entendeu? Aí por quê? Não sei. Porque nessa operação toda obscura que aconteceu, apareceu uma empresa, Júlio Simões abriu mão, vendeu a empresa para uma empresa de Minas, que é sócia de não sei quem, que é junto, que é de um ex-diretor, que é não sei o que você escuta na internet, vi diversas reportagens, se é verdade ou não, ainda não sei, porque a gente está tentando levantar, que é ligada à Peralta também. Que é a mesma empresa. Aí eu me pergunto, eles querem tudo? Linha da Peralta? Eu escutei dizer isso aí. A de Verdade Minas? ou não? Mentira. Não, saiu uma reportagem esses dias. De Minas, que tá agora. Então, mas disseram que o quê? Que a Júlio Simões vendeu, que uma empresa comprou, que essa empresa comprou em sociedade com não sei quem. O que é factoide, o que é verdade disso eu não sei. Eu estou dizendo aqui o peixe que eu comprei. E no preço disso. Aí nós estamos levantando e trabalhando para poder levantar a informação se isso é verdade ou é mentira. Porque eu não sei até que ponto é verdade, até que ponto é invenção, mas assim... A história é que também faz parte Nada que surge adiou... por acaso. Hã? Nada surge por acaso. E eu de verdade, eu não sei como é que uma empresa desse tamanhozinho, com um capital pequenininho, consegue comprar uma operação da Júlio Simões, que é o maior grupo logístico da América Latina. Então assim, tem algumas coisas aí, na minha opinião, que ainda estão obscuras. E nós não temos informação ainda. E nós estamos tentando levantar, entendeu? Então é isso. Sobre os carros que fazem o transporte clandestino. Eu não vou falar mais. Não, porque nós estamos falando de transporte aqui, sobre os carros que fazem o transporte clandestino. Sim. A população fala que é o único meio que eles têm de chegar no horário no serviço. Sim. Porque eles simplesmente chamam a pessoa vai passar na rua dela, ela vai conseguir ir para a estação para poder pegar no trem. Porque se depender da condução, não tem. Deixa eu ressaltar para vocês uma coisa aqui. Na realidade, eu só entendo que exista espaço para transporte clandestino, para van, para veículo de passeio fazendo transporte de passageiro, quando você tem uma ineficiência Sim. do sistema de transporte coletivo Com certeza. público, Com certeza. né, municipal. Então eu só consigo entender que isso existe se existe essa ineficiência. Deixando Santiago, claro que não é porque é clandestino que quem trabalha lá é mau caráter, Não, coisa do tipo. na realidade- É porque eles não estão autorizados a fazer. Isso. Na realidade que eu é quero isso. dizer. Mas o que eu quero dizer é que só surge a oportunidade de um tipo de serviço como esse exatamente no momento que existe ineficiência, tá? Então realmente as linhas atrasam, os ônibus quebram, e aí o transporte clandestino daquele cidadão que às vezes está aposentado, ou que às vezes é a única maneira de se sustentar, vai lá se prestar a dirigir de manhã, de tarde, de noite, às vezes de madrugada, para fazer as linhas e levar as pessoas, cidadão como eles, para o transporte, para pegar para o trem, para o metrô, para poder levar as pessoas para o trabalho. Às vezes as pessoas querem crucificar. Uma coisa eu vou te dizer, eu não crucifico esse cara que trabalha nesse transporte. Dizer que ele está irregular, eu concordo. Mas eu tenho certeza que se for chamada esses, não sei como é, que fazem transporte hoje no município de maneira irregular para conversar, eu tenho certeza que a maioria desses está disposto a atender um critério, uma forma, um ano de carro para poder atender a população. E a população só procura isso porque tem ineficiência. Se não tivesse, então o que eu quero é até aproveitar aqui o ensejo para poder propor para o prefeito.
Tá aí mais uma explicação que existe ineficiência do poder público, na fiscalização também do transporte coletivo, que as linhas não chegam no horário, que os ônibus quebram, que existe atraso. Olha, esses cidadãos, da mesma forma que existiu quando o Uber entrou, Sim. que existia briga isso. Olha só, foi lá, padronizou veículos até tal ano, essa forma, nesse perfil de qualidade, tem que atender isso aqui e tal. Vou dizer para vocês, não sei se vocês usam, mas eu uso Uber. E uso muito. Sempre que eu posso, eu uso. Entendeu? E uso muito, sabe por quê? Porque o serviço funciona. Ah, isso quer dizer que os taxistas são ineficientes? Eu falo, não. Os taxistas também são bacanas. Mas aí você cai na questão de mercado. Às vezes tem carros mais novos que o Uber tem, então, mas eu também tenho que entender que é de gerar oportunidade para as pessoas. E eu estava conversando outro dia, o volume de empregos que foram gerados através de um aplicativo como esse. Sem contar que para o cara pegar um alvará, ele depende da prefeitura, certo? E aí a prefeitura fica barrando, não quer dar o alvará pro cara, Porque e talvez aí ela ele tenha tem que outros alugar interesses. de alguém por um preço absurdo. Exatamente. Né? Na realidade, antigamente existia isso com as linhas de táxi, né? E tá caindo bastante. Para tirar a dúvida de algumas pessoas que perguntam para nós na página, perguntam diretamente para mim. Existe algum projeto para poder regularizar? Olha, hoje em pauta, na Câmara Municipal, não existe nada para isso. Então, gente, esses pessoal que tá indo aí querendo regularizar vocês, são clandestinos também, tá bom? Fica de olho. Quando você vê isso daí, vem aqui na prefeitura, conversa com o Santiago, que pode ter certeza que vai ver. Por quê? As pessoas vêm até mim e falam, a prefeitura tá dando um selinho para colocar no carro, a pessoa paga R$ 2.500 e ela tá liberada para poder usar. De verdade, eu não posso falar disso, porque eu não conheço isso. Não, O se que eu você ouvi- trabalha aqui e não conhece, então... O que eu ouvi falar, também pelo que eu ouvi falar, é que existe um grupo desses que juntaram e conseguiram uma liminar para poder trabalhar. Então eles não estão totalmente regular, mas no mínimo eles têm uma condição de trabalho, que existe essa liminar. Não. Inclusive, existia até uma movimentação esses dias na prefeitura que estavam todos atrás correndo, tentando tirar todo mundo da rua, enfim. Mas Está até onde ainda, é verdade, até onde é verdade e onde é mentira, isso eu não sei dizer. Mas eu ouvi que existe um juiz, um desembargador que deu uma liminar e alguns desses estão conseguindo trabalhar através dessa liminar. Para mim isso cheira a uma forma de regularizar aquela extorsão que é feita, né, por fora assim. Ouvi falar também, né? Até teve um rapaz lá que morreu, né? Que a GCM perseguiu o cara e acabou morrendo lá. Dizem que foi porque ele não estava pagando a propina, né? Porque por estar irregular. Um grupo, não a GCM, tá? Não me entendam mal, mas um grupo ali dentro da GCM fazia essa fiscalização nesse pessoal para cobrar esse dinheiro para deixar eles andar. Como o cara não estava pagando, aí foram atrás dele para prender o carro, né? E aí acabou que Na realidade, a tragédia. eu não posso dizer, porque eu não tenho conhecimento. Eu soube dessa situação. Dizem, né? Não, a gente tá falando relatando. Pelo que ouviram também. Passam para nós, porque nós aqui, no caso na Itaco Acima de Tudo, nós assim, ouvimos as coisas, às vezes as pessoas pensam que a gente é da prefeitura. Já falaram, a página da prefeitura. Não, nós não somos a página da prefeitura, muito pelo contrário. Cobramos da prefeitura e da Câmara Municipal algumas respostas que nós não temos. Por exemplo, teve um rapaz que trabalha nesse ramo, ele virou e falou assim, ó, eles estão parando os carros na rua e estão falando que vai pegar o carro e levar para Júlio Simões. Eu virei e falei assim, mas pera lá, por que para Júlio Simões? Aí ele falou, porque foi o que eles disseram, que a Júlio Simões tem o direito no transporte de Itaquá. Eu falei assim, mas eu não estou sabendo nada disso. Pode roubar um carro assim? Que pra mim é roubo. E detalhe, com polícia civil do lado, com a guarda municipal do lado, falaram desse jeito. Eu não vou citar nomes porque não deve. Mas isso é certo? Na realidade, assim, se esse tipo de coisa estiver acontecendo, eu vou até dizer para quem está passando por situações desse tipo, vale denunciar. A única maneira da gente resolver esse tipo de coisa é se vocês estiverem predispostos a fazer. Eu sei que às vezes o mecanismo para poder trabalhar e levar o sustento para casa é através desse, mas também a gente não pode fomentar a extorsão, a gente não pode fomentar a irregularidade.
Então, se vocês tiverem ou passarem por alguma situação desse tipo, pode procurar a Câmara de Vereadores, pode me procurar, pode procurar demais vereadores, pode procurar a polícia e a gente abre, vai explicar. Se você for extorquido por algum funcionário público, também tem que fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente precisa acabar com esse círculo vicioso. Isso é corrupção. E a corrupção ela tem que ser extinguida da face da terra. Vamos mandar alguma aí? Uma que foi feita, nós estávamos conversando no carro, em relação à Câmara Municipal voltar para onde ela estava. Isso é um projeto, é um sonho ou é uma realidade? Na realidade, nós já discutimos isso aqui hoje. Inclusive, a gente tem algumas brigas com o próprio dono do prédio aqui. Mas por quê? Porque só a partir de agora a gente tem abertura para poder olhar a documentação, para ir atrás de algumas informações. Porque antes no mínimo, o G9, vamos dizer assim, sim. será que eles falam do G10? O G9 escondia tudo. A gente não tinha acesso a muitas informações. Dificultava, né? Vamos esconder, dificultava. E aí você também tem dificuldade de saber exatamente como é que você levanta as informações. Então vou dizer para vocês, hoje aqui paga em torno de R$70 mil de aluguel, esse prédio. Entendeu? R$70 mil o aluguel do prédio, que dá quase 1 milhão por ano. Isso, em torno de 800 e poucos, 840 mil, 900 mil reais. Juntando com água e luz, 1 milhão por ano. Isso aí. E sendo que nós temos um prédio próprio, eu falo nós porque eu sou morador de Itaquá. É nosso, que é nosso. Aqui. Nós temos um prédio próprio que poderíamos não estar pagando uma quantia dessa absurda. Exatamente. Esse prédio, o dono que ele tem, é de alguém que a gente conhece? É do grupo empresarial aqui da cidade que constrói prédios e aluga. Só, não tem ligação com alguém do governo? Nada não vou dizer para você que tem ligação com o governo, não. Entendeu? Não tem. Até onde eu sei também não tem ligação certo. com o governo. É empresário, vem lá, constrói e loca. Como tem diversos outros prédios aí pela cidade. Entendeu? Só que assim, no momento de crise, eu quando preciso reduzir custo, eu vou atrás de renegociar. Se eu tenho algo alugado, eu vou lá e fazer uma contraproposta. Uma coisa eu posso dizer para vocês hoje, com o corpo que nós temos na prefeitura, dificilmente a gente cabe no prédio antigo. Mas seria um baita de um exercício, demonstração de respeito para a população. Sim. Você voltar para um prédio que já é próprio e deixar de pagar, exatamente. É uma demonstração. Mas hoje tem algumas outras coisas que nos impedem, que é o volume de funcionalismo, o número de assessores, que impede você caber num prédio como aquele que hoje está sendo ocupado pela saúde mental, se não me engano. Saúde mental. Então, assim, tem alguns fatores complicadores aí. Mas, no mínimo, o que a gente tem que fazer é cortar na carne. É reduzir, no mínimo, o aluguel. Fazer algo para você, pelo menos, reduzir. Porque se a gente reduzir 10 mil por mês, alguma coisa, que a gente conseguir reduzir, são 100 mil. 10 mil são 100 mil por ano, 120 mil. Já é uma baita demonstração de respeito, exatamente, com o dinheiro público. Vamos responder algumas perguntinhas aqui? Vamos lá? Vou dar uma geral aqui, porque são muitas perguntas. Muitas pessoas estão te elogiando. Falando que você é um quero agradecer aí, obrigado pela consideração e deixar claro para vocês aqui que a gente não foge das perguntas não, que a gente responde. Se não souber também vou dizer que não sei, porque ninguém sabe tudo, tem que ser humilde para poder reconhecer. Só que uma coisa eu posso dizer para vocês, eu tenho me dedicado muito para fazer o melhor. O Diogo está perguntando aqui, quem fiscaliza os gastos da prefeitura? Na realidade, os vereadores têm essa premissa. Mas todo e qualquer cidadão público pode fazer isso. Existe um negócio chamado Portal da Transparência, onde você pode entrar lá e levantar as informações sobre os gastos. É muito complicado aquilo. Vou dizer para vocês, nós apanhamos para poder levantar as informações ali. Hoje então a gente transparência não tem nenhuma, né? Na realidade você precisa realmente estar disposto a levantar as informações para conseguir, porque ali você tem que minerar. Isso. Você minera as informações. Então, essa é a pergunta da Ivânia. Sim. Né? Dá a fórmula de como a população possa investigar tudo. Através do portal da transparência também. Mas acima de tudo também cobrando. Aproximando do vereador e cobrando dele, que ele defende os interesses de você, população. Porque se você votou naquele vereador, você tem todo o direito de cobrar. E eu vou dizer para você, a maioria deles vocês vão ter dificuldade de encontrar, porque muitos se escondem e só aparecem na época de eleição. Quem falou? Ivânia? A Ivânia. Ivânia. Isso. Outra coisa é você pegar o seu celular, gravar um vídeo e botar na rede social. Manda pra gente. Manda pra eles, manda pra mim, a gente divulga, não tem problema. Se não quiser pôr sua cara, mostrar seu rosto, mostrar o nome, põe isso aí. Fizemos esse vídeo no começo do ano e ainda, pelo jeito, não teve solução. O cemitério sem coveiro, abandonado e cheio de mato. O que está acontecendo? Vamos lá. O que está acontecendo? Ineficiência do poder público. Por quê? Deveria ter funcionário contratado.
Se você pesquisar no portal do Transparência, tem funcionário alocado naquela secretaria, porque lá você consegue pegar por secretaria o gasto, onde é que foi, os recursos humanos. Então você consegue olhar exatamente. Então o que eu quero falar para você, tá aí nos assistindo no canal? Você pode ir lá e pesquisar o nome de quem está trabalhando, para você ver se trabalha. E outra coisa, denunciar aquele seu vizinho que você sabe que trabalha ou tem ligação com algum vereador e você não vê aquele cara trabalhar nunca. Isso é uma das coisas. Ou você sabe que ele é funcionário da prefeitura e você não vê ele trabalhar nunca. Provavelmente ele é um dos funcionários que talvez façam o que a gente tem o principal problema na cidade hoje. Você tem um volume muito grande de recursos empenhados por pessoas para poder executar as atividades e você não tem o resultado chegando. Porque a máquina pública ela é muito inchada. Ela tem muita gente para fazer pouco. A Jo Brasileiro perguntou aqui, ó, qual é o seu plano de governo para o Parque Piratininga 2? Se somos considerados invasão, se para pedir voto servimos para melhoria e progresso, não estamos no mapa. É a Jo? É a Jo. Jo, boa noite, obrigado por acompanhar a gente aí no canal aqui dos meninos, tem um trabalho bacana. E assim, você é do Piratininga, você tem, acima de tudo, a condição de falar diretamente comigo, porque eu estou lá, ou quem é de outra região que está geralmente falar comigo aqui na Câmara. Mas lá o Piratininga 2, nós iniciamos um trabalho no passado para poder regularização, para ter regularização. Tem várias áreas lá que são invadidas. Nós chegamos a conversar com o proprietário dessa área e para poder fazer uma permuta na prefeitura. Qual que era? Dar o título de posse para você, que é morador ali do Piratininga, que era de uma área invadida, e esse empresário ele tem muito mais áreas na cidade de Itaquá. E ele tem impostos em aberto. Qual era a ideia? Você fazer uma compensação. Então você tem imposto, a prefeitura teria que comprar essas áreas. Porque às vezes tem lá 5 anos, há 10 anos, ela não pode mais fazer a reintegração de posse daquilo. Ou às vezes tem processo de uso capião, enfim. Ela poder adquirir na forma de permuta. Então eu compenso um imposto aqui com aquela área invadida e dou o título de posse para vocês. Esse era o projeto que nós estávamos fazendo. Tem algo semelhante que o governo do estado faz, que é um projeto chamado Cidade Legal. Só que temos bastante dificuldade. Para poder fazer esse tipo de coisa, o executivo precisa querer. E aí eu te pergunto, ele quer? Porque eu levei o projeto, eu conversei, eu apresentei empresários que têm esse tipo de coisa, que estavam dispostos a fazer esse tipo de troca, só que aí o que acontece? Tem que ver se o empresário está disposto a ajudar a prefeitura da forma que eles querem. E a maioria deles não estão. E vou dizer para vocês, eles estão certos, porque eles não têm que se envolver com algo errado. Eles têm que fazer o trabalho deles, que é o quê? Tem a área, tem como trocar, ele já está abrindo mão, ele poderia vender, às vezes por um outro preço muito mais caro, você faz uma compensação e entrega o título de posse ali. A prefeitura tem que querer, tem que estar disposta a realmente governar para o povo. E aí hoje eu não sinto isso do governo. Moacir, lá perto de você, lá também, lá perto do Piratininga, do Pequeno Coração, ele fala que a rua Fernão Magalhães, onde possui 2 escolas, uma estadual e uma municipal, está uma vergonha e cheia de buracos, lama, lixo e sem iluminação pública. Seu Moacir, eu conheço o Pequeno Coração, tenho bastante amigo, tenho vários amigos aí, bastante gente eu conheço, ando por aí, por diversas vezes, se você levantar, até a troca de lâmpada foi feita através de solicitação e indicação nossa, algumas vezes paga de maneira particular, porque a prefeitura não nos atendia. Aí tem um posto de saúde também, construído e pronto, mas que não inaugura, porque não quer, acho que vão deixar para inaugurar próximo da eleição também. Igual aquele lá do centro? Exatamente. Igual aquele lá da criança. Exatamente. Que detalhe, fez de conta que ia inaugurar na eleição para deputado, né? O prefeito foi lá junto com o secretário, fizeram uma média ali para fazer de conta que ia inaugurar, e aí passou a eleição. Aí a mulher dele não pôde mais entrar na eleição, aí ele foi lá, tirou a placa do hospital da criança e acabou tudo. Exatamente. Então assim, esse serviço de zeladoria faz parte da obrigação de execução da prefeitura e está no contrato que a Peralta tem a obrigação. Isso faria parte da obrigação deles de fazerem isso e não fazem. Hoje cabe a gente se reunir, cobrar, fazer abaixo-assinado, mas acima de tudo, a melhor ferramenta que você pode ter na mão é isso aqui, ó. Isso aqui. Vai lá e faz um vídeo, manda aqui pro canal dos meninos, manda para mim, manda lá para a TV Diário. Talvez isso cutuque eles e incomode. Você fica falando isso aí de mandar pra gente, o cara afirmou lá nas perguntas que a gente trabalha para você. Falou? Ele afirmou que a gente trabalha. Eu não sabia, então já que é verdade,
Preciso de um celular novo. Não tá chegando esse pagamento aqui. Na terça-feira eu te recebi aqui o... Ano passado meu 10º não caiu, tá? Eu recebi aqui na terça-feira o Vinícius Lima, do Itaquá Novidades. Ele mandou um alô aqui pra nós, aqui, ó. Mandou o pros Vinícius. Leandros aqui, Um abraço, cara. Abraço, Vinícius. Valeu, Abração, hein? Abração. Eu recebi o Vinícius aqui. Sim. E o Vinícius falou assim, ô Santiago, existe um boato aí que o Itaquá acima de tudo, que é a minha página, que o Gazeta. eu vi. Você viu isso aí? É tudo trabalha pra você. Eu virei pra eles e falei o seguinte, eu não tenho essa sorte e nem essa honra, mas não teria problema nenhum. Sabe por quê? Porque quando você admira o trabalho de alguém, você quer estar perto. E eles estão fazendo, colocando a dedo na ferida, estão falando o que tem que falar. Eu admiro demais o trabalho, não teria problema nenhum. Se tivesse dinheiro para pagar isso, com certeza. Que bom, né? A questão, a gente está querendo saber o que está acontecendo com Itaquá. Nós não temos mais prefeito em Itaquá. Antigamente o prefeito passeava no centro de Itaquá. Sim. Hoje a gente mal vê ele postando alguma coisa nas redes sociais dele. Na realidade, não, porque não é época de eleição. É só na época de eleição que ele funciona? Na realidade, ele só funciona na época de eleição. Vou contar uma história pra vocês. Pessoal, só eu tô respondendo a minha mãe, ela tá perguntando onde é que eu A tô. mãe dele tá ligando faz tempo aqui mesmo, verdade. Mas... Fala, mãe, tô ao vivo. Ó, e a minha mãe tá dizendo que vai fazer sopa. Hoje tem sopa em casa, hein? Oh, que da Aí boa. sim. Pessoal, desculpa, a pergunta era? Sobre o prefeito. Sobre o prefeito, exatamente. Tá escondido, viu? Trocou de carro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Câmara tá tentando notificar o prefeito há alguns dias. Eu vi isso aí. Entendeu? Inclusive, rapidinho, eu vi num outro programa aí, falando mal dessa atitude aí, que foram lá em Mogi, né? Fomos lá. O negócio lá falaram que não é pra fazer isso, chamaram de vereador... Como é que é? Oficial de Justiça. É um vereador com dupla função. E fizeram uma crítica sobre isso, né? Falaram que foi falta de respeito, fazer isso com o prefeito e tal. Mas eu sei que ele tá fugindo, não é isso? Exatamente. Porque Então, enquanto ele não recebe, ele não conta o prazo dele, né? vale ressaltar isso aqui para vocês. Então, quando você vê o secretário ou algumas pessoas que dependem do governo falando que foi feia a ação, vou dizer para vocês, feia é você fugir de prestar esclarecimento para a população. Exatamente. Não tenho vergonha nenhuma de ir lá como nós fomos. Fui mais 2 vereadores, fui um dos advogados aqui da Câmara. Fomos lá, com o papel de notificar. Aí, muitos discutem se vale a pena, se cabe ou se não cabe, se a ação é legal, se não é ilegal. Aqui a gente não está aqui para discutir isso. Nós fomos lá, nós fizemos e nós gravamos a ação. Tá? Para quê? Porque ele diz para todo mundo que não tem ciência do que está acontecendo. Mas nós fizemos no dia 15 de janeiro, notificamos a assessora dele, a secretária direta chamada Ana, no gabinete. Ela tem ofício assinado aqui na Câmara do processo. Depois, há 2 semanas atrás, nós fomos na quinta-feira, lá o funcionário foi, um portador da Câmara foi lá notificá-lo na quinta-feira. Eles falaram, vem na sexta, que sexta ele está aqui. Ele foi lá na sexta, chegou lá na sexta ele não estava. Não, é porque ele teve uma reunião, ele precisou ir, beleza, tá bom então. Aí nós descobrimos que ele tinha uma agenda pública na segunda-feira no Condemate, em Mogi das Cruzes. E modéstia à parte, em Mogi das Cruzes nós temos amizade com o prefeito, com o deputado, com todo mundo que está lá, até pela atuação que tem, porque são pessoas sérias. E aí ficou feio para ele. Feio para ele por quê? Porque outros prefeitos e deputados que lá estavam perceberam que nós estávamos tentando notificá-lo. E ele ainda respondeu para o funcionário assim, vai lá na Câmara amanhã, na prefeitura, no meu gabinete amanhã. Isso foi numa segunda-feira, na terça-feira que eu recebo. Mas eu não vou receber aqui. O funcionário falou, bom, então eu vou lhe dar ciência, eu vou ler em voz alta, ofício número tal, senhor prefeito, bibibi, tal, não sei o quê. E aí o secretário que estava ao lado dele ficou meio desesperado. Inclusive chamou o prefeito que é presidente do Condemate, dizendo que ali não podia, que aquilo era um assunto municipal, que não se podia resolver aquilo ali e tal, não sei o quê. O prefeito veio, conversou com a gente, falou, vereador, por favor, tal, aqui é a reunião do Condemate e tal. Eu falei, não, prefeito, tá acabando aqui, só mais um minutinho. Aí terminamos de falar, tá, não sei o quê. Aí ele falou, você vai assinar? Não, não vou assinar, vai no meu gabinete amanhã que eu assino. Aí nós fizemos, certificamos isso, eu assinei como testemunha porque eu estava lá a serviço da população de Itaquá, entendeu? O funcionário da Câmara foi lá e assinou também, o outro vereador que estava do lado de fora também assinou, nós certificamos tudo isso e juntamos. Aí na época fomos procurados por advogada dele, dizendo que não podia fazer a atividade desse tipo fora do município. A questão que está em julgamento aí é a seguinte, tudo isso está sendo juntado.
Na terça-feira seguinte, que foi após essa ação, nós fomos de novo no gabinete dele, porque ele disse, ó, vai lá amanhã que eu vou estar lá. Ele não está. Marcou o horário, chegou lá. Quando o portador da Câmara chegou lá de novo, falou, olha, o prefeito pediu para vir aqui, tá gravado que ele mandou vir aqui, que vai estar aqui para me receber. Ele chegou lá, cadê o prefeito? Olha, então, ele tinha uma reunião no FUMEF, ele não pôde estar aqui e tal, não sei o quê. Nós fizemos isso, juntamos mais uma certidão disso, aí fomos lá e publicamos no Diário Oficial do município. Tá? Para quê? Para ele ter a informação disso. Tá, tem mais algumas tentativas que nós estamos fazendo para poder garantir e dar certidão da maneira correta para tudo isso, para que a gente possa realmente contar os 15 dias. Por nós já teríamos feito, mas infelizmente ainda não deu para fazer. Então assim, as ações foram feitas, aí o pessoal deles, a grande maioria que realmente trabalha com eles, fica, foi muito feio, foi bonito. Ninguém está aqui para julgar se é bonito ou se é feio não, quero aqui deixar um recado para vocês. A gente está aqui para julgar que o prefeito precisa ser notificado, que o Tribunal de Contas avaliou, gente, o que é o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão que está acima de todos nós. E ele faz o quê? Todo que tem poder executivo tem direito a ordenar despesa, ele avalia se aquele é um bom ou um mau gestor. E o Mamoro teve, em todas as contas, o parecer reprovado pelo Tribunal de Contas, atestando a incapacidade dele. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo é tentando notificar ele. Aí acontece uma coisa, existe a chance de a Câmara reverter esse parecer, dizendo, Tribunal de Contas, tudo bem, tá errado, você está dizendo, eu vou colocar aqui de lado, eu entendo que ele errou porque ele tinha o direito de errar, vou reverter, ou ele errou porque estava tentando acertar, vou reverter o parecer, como aconteceu em 2013. Isso eu queria entendeu? E aconteceu em 2013 e eu votei contra. Ele teve todas as contas reprovadas. Até agora, só chegaram a notificação de 5, de 4, desculpa. Mas até 2016. Todos os pareceres pelo Tribunal de Contas são pela reprovação das contas dele. Certo. Dentro dessas reprovações, uma que eu vi, que eu acho que eu até comentei num vídeo, é sobre que ele não fez o repasse para o INSS, para a Previdência dos funcionários. Sim. Né? E tem outras também, bem mais técnicas. Exatamente. Ele não paga os precatórios, não aplicou a verba do Fundeb, tem vários apontamentos. Essa é da nova, né? Sim, E aí teve aquela como é que fala? Em dezembro, dia 28 de dezembro. Aquela tentativa. Isso, aquela votação extraordinária. Eu recebi, acho que foi o Leandro que me mandou até, umas 5 horas da tarde. Né, já estava rolando acho que desde as 2 horas da tarde. Até 11 horas não tinha nada na Câmara, no site da Câmara dizendo. Sim. Aí acho que 11 horas para frente da noite apareceu lá um aviso que ia ter sessão extraordinária. Mas claramente foi feito para ninguém saber, para ninguém do povo saber. Sim. Né? Por que o G10 não apareceu e já votou contra o negócio? Vou explicar. Tem uma explicação muito importante para isso. Primeiro, porque não é praxe fazer uma audiência, uma sessão extraordinária no dia 28 de dezembro. Que já tá primeiro, férias, né? vou dizer minha opinião. No mínimo gera dúvidas, sabe? Porque a maior parte das pessoas está preocupada em férias, está preocupada em foi viajar. Então assim, eu entendo que às vezes é para você limitar a participação da população em uma ação desse tipo. Nós não aparecemos por quê? Primeiro porque vários já tinham compromisso, vários já estavam de férias de recesso e tinham. Então assim, poderia ter aparecido, quem tivesse por aqui poderia ter aparecido. Não sei se estavam aqui para poder aparecer. Eu, por exemplo, não estava e tinha compromisso. Me ligaram e eu virei e falei assim, mas em cima da hora? Para amanhã? Desculpa. Telefone? Exatamente, por telefone, tem que ir lá, eu não tenho... Publicado, né? Tem que ser publicado, são 40 anos de antecedência, tem uma série de requisitos que não foram atendidos. Só tava só os 9 pedras no sapato aqui. Aí não, mas não podia os 10 ter aparecido? Então, mas como é que vem? Eu vou falar de um caso que eu sei. Eu não estava tão longe assim, eu estava no interior. Tinha inclusive reunião em cliente, que era um cliente que a gente estava fazendo uma migração do final do ano. Mas tinha um vereador David Neto, por exemplo, que estava no Mato Grosso. Tô dando um exemplo. Sim, não ia vir. Então, como é que você consegue... É isso que é o detalhe. Como é que você consegue juntar em cima da hora? Entendeu? Entendi. Se você quer fazer algo, cara, não tem problema. Segue o regimental. Assim, as contas têm um trâmite. A gente chama de rito. Sim. Elas chegaram em março de 2018. Elas teriam um ano inteiro para ser votadas. Geralmente o prazo regimental são 45 dias. Aí o pessoal gasta 2 meses, gasta 3 para poder fazer. O presidente anterior segurou até dezembro.
Vamos falar do presidente, do Entendeu? ex-presidente também. Então, pô, ele segurou até o limite e aí quis colocar lá na última data. Me desculpa, seu Carlinhos. Você pode ter acertado em muita coisa, mas eu acho que nessa daí você errou. Não é uma forma de querer salvar o prefeito de uma possível cassação? Porque aqui pela responsabilidade fiscal. Na não dá? realidade, aquilo não dá cassação. Mas ele faz Não o quê? pega pela lei de Então, responsabilidade? no primeiro momento não. Mas a etapa seguinte acontece exatamente isso. Por quê? Porque você reprova as contas, você vira os olhares do Tribunal de Contas para dentro do município. Aí, a partir daquela reprovação, vários itens nós podemos pegar e entrar com improbidade, com enriquecimento ilícito. Sim. Então, com algumas coisas que a gente pode apontar naqueles números ali para poder questionar. Então, eu vou dizer para vocês, hoje, a sensação que eu tenho é que neste grupo o prefeito tem as contas reprovadas. Tomara. Tomara. Vai fazer alguma aí? Deixa eu fazer uma pergunta Vai, manda aí. bem das minhas mesmo. Vamos lá. Se a Lava Jato viesse para Itaquá, Putz. sairia muita sujeira? Vou responder para vocês bem claramente, eu estou tranquilo. Só você? É difícil. Né? É difícil você responder para os outros. Mas eu vou ser um pouquinho mais enfático. Eu respondo por mim, claro, mas teria muitos aí, muitos secretários e talvez o prefeito que dariam uma sumida da cidade, mais do que já deu hoje. Entendeu? Ó, eu vou ser bem sincero para você. Se eu tivesse o e-mail do Sérgio Moro, eu mandava para ele para vir dar uma passeada. Vamos fazer um combinado? Vamos para Brasília levantar? Bora, Bora. vamos lá. Vamos em Brasília? Opa. Topa? Topo. Então vamos combinar, vamos lá em Brasília. Vamos. Tô falando sério, tô brincando não. Tô falando, Vamos para Brasília? Vamos gravando. Então vamos Vamos lá gravando, gravando fazendo o nosso live aí. itinerário em Brasília aí pra gente apresentar as denúncias de Itaquá. É nós vamos juntos. Tá combinado. combinado. Tá combinado aqui ao vivo pra todo mundo ver, viu? Pra vocês verem, nós vamos cobrar. Ele Pode puxa cobrar. dinheiro pra ir. Mas vai. Rapaz, a Ex-presidente gente da põe uma Câmara. mochila nas costas tentando cair e vai aparecer lá em Brasília. Ex-presidente da Câmara, o Roberto Carlos do Nascimento Tito, Carlinhos da Minercal. Vulgo Calinda Minercal. Vulgo é... Tá. Brincadeira. É o apelido, né? Geralmente assim, aqui na Sim, Câmara sim, todo é mundo o- tem. Por exemplo, meu nome é Carlos Alberto Santiago, mas eu sou o vereador Santiago, Santiago. entendeu? Ele foi condenado aqui, saiu recentemente, ano passado, maio, se eu não me engano. 2 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Por participar de peculato em Beritiba Mirim. Participou de algum esqueminha lá. Isso está no processo, eu não estou falando, tá? Já está julgado isso. Sim. Esse era aliado do prefeito, que segurou essas contas, inclusive Muito. foi quem convocou aquela sessão extraordinária, Foi. né? Sim. Depois disso, ele vira ficha suja. Ou não? Então, na realidade, a lei cria alguns precedentes, né? Vou explicar um pouquinho a situação do Carlinhos, porque ela foi motivo de matéria aqui nessa casa. Um cidadão veio aqui e protocolou um pedido de cassação do mandato dele. Isso que eu ia perguntar em seguida. Você tem ideia quantos vereadores votaram a favor? Só eu. Pela cassação dele. Isso que eu ia perguntar. Exatamente, só eu votei. Pelo jeito, então, salvar o colega. Então, mas aí que tá o detalhe. Por que eu entendi naquele momento? Eu entendi primeiro pela denúncia, eu achei que estava embasada, entendi que as denúncias de... E entra uma questão moral também. Eu acho que como é que você vai representar alguém você sendo condenado por um crime público, né? O crime de peculato. Ele está condenado de E é roubar a máquina pública, né? exatamente, o dinheiro público. O que vale ressaltar aqui? A justiça ela é muito lenta. A prisão dele, a pena dele, é em regime aberto, ele não vai preso, não tem nada disso. Inclusive, entendeu? ele entrou com os recursos e tal, para diminuir até esses 8 meses, porque ele entra em 2 anos e ele entra acho que pelo especial lá, né? Um recurso, uma manobra lá, que aí ele nem... Esse detalhe eu não vou saber te dizer. O que eu sei que tá é que ele já está condenado em segunda instância, não tem mais o que fazer, e aí hoje ele vem protelando usando os recursos que a justiça permite, que são os embargos de declaração, embargos dos embargos, não sei o quê. Você vai questionando. Então, o que é os embargos realmente num processo? Você vai lá, o juiz dá uma sentença, você vai lá e questiona a vírgula. Aí ele justifica que a vírgula não procede. Aí você vai lá e questiona o ponto. Entendeu? Aí ele fala que tem ponto sim ali. E aí você vai protelando usando todos os artifícios. Ele tem um ótimo advogado, entendeu? E o pessoal está cuidando justamente porque tem um interesse. Inclusive eu vi um videozinho esse dia É o na internet. Zanini, não, né?
Não, é advogado dele. Acho que é o Disseu, o Tadeu. Pegou a Eu penso que a assim, gente tá aqui. eu penso assim que quem tem dinheiro tem bom advogado, né? O que eu posso dizer pra vocês é que o Mamoro tem ótimos advogados. Ele tem bons advogados. E eu já falei, ô amor, se você estiver assistindo aí, que eu sei que já falaram pra mim que vocês conhecem a nossa página, me chama pra uma entrevista. Chama nós dois aqui para um debate. Nós vamos aí conversar. Queremos colocar tudo em panos limpos. Se você for inocente de tudo isso que a gente está falando aqui, chama a gente. Tá bom? Tá aberto o canal para quem se sentir de alguma forma aí ofendido e tal, quiser um espaço aqui, pode vir. Entre em contato com a gente que a gente faz. Por exemplo, os 18 que votaram, sabe, a favor do candidato aí, Carlinhos. né? Por favor, dá uma resposta para nós. Por que você votou a favor? Você então quer dizer que apoia ele catar dinheiro da população? Na realidade, eu até fazendo não a defesa em relação aos 18, mas eu entendo que naquele momento talvez eles não entenderam que aquilo fizesse sentido, entendeu? Eu entendi que fazia sentido, por isso que eu acabei votando contra. Então, mas hoje faz sentido, ainda dá tempo, tem ainda mais 2 anos, tá bom? Hoje faz sentido, tá? Tiago, como que eleições de 2020, como que vai ser sua estratégia, se você tem alguma, se você vai ter apoio ou vai apoiar alguém, se o Neto vai ser o seu vice ou você vice dele? Cara, muito bacana essa pergunta, viu? Deixa eu ver. Como reverter a imagem negativa que os vereadores estão tendo com a população? Na realidade, só é essa pergunta, como reverter a imagem que os vereadores negativa que os vereadores têm diante da população. Vou dizer uma coisa para vocês. Isso faz parte de uma estratégia do governo, tá? O governo hoje, primeiro eu vou sair desse mandato, só para vocês terem uma ideia, com meu nome em nenhuma placa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, exatamente. E você tirou as palavras da minha boca. Mas isso é uma vergonha. Por quê? Rua? Hã? Nenhuma rua? Porque é a demonstração clara de que é um governo que não realiza. Ou é o governo das desculpas. Você questiona alguma coisa e fala não tem dinheiro. Você questiona isso e fala não dá para fazer. Você questiona aquilo e fala isso. Você questiona aquilo e fala aquilo. Só que assim, é um governo que vive brincando com os números. Entendeu? E que se vale ainda do Mamoro ser um fenômeno na rua. Eu quero dizer isso, deixar muito claro para vocês. O Mamoro talvez seja o maior artista que Itaquaquecetuba já teve. Porque quando você vê aquele japonesinho andando nas ruas aí, cumprimentando, tomando café, franzino, você não consegue entender a capacidade de manipulação que aquele japonês tem. Então assim, ele é frio, talvez por ser médico. E eu digo aqui, tenho dito sempre, ele até pode ser um bom médico, mas ele é um péssimo gestor e deixa muito a desejar. E aí talvez por essa incapacidade que ele tenha, ele se cercou de pessoas também não tão capazes. E aí você tem um exemplo claro disso quando você tem que deixar um secretário ser secretário de governo, saúde e finanças. Vamos falar É a prova de que você não se cerca de pessoas capazes, que você às vezes tem um Severino ali para poder fazer tudo. Eu, modéstia à parte, admiro o William Arada, porque eu falo, não tem problema, porque o cara tem também a audácia de assumir 3 pastas, é de tirar o chapéu. Outro dia ele teve na Marilei e fez um comentário em relação a mim, que eu posso ter empresa, fazer isso e ainda ser vereador. Eu disse para ele que isso é uma questão de competência e disposição para trabalhar. Eu tenho disposição para levantar cedo e para dormir tarde. Então, essa é uma coisa que é minha. Sou filho de nordestino e minha mãe me ensinou que a única coisa de maneira de vencer na vida é trabalhar. Ele assumiu 3 pastas, é isso? É. Quais são elas? Governo, sim, finanças e saúde. Então por que nenhuma das 3 funciona? Então, o problema talvez você esteja ligado à competência, né? Já que você levantou o nome do Arada, teve um vandalismo recentemente, foi acho que em 2 casos até, num posto, não lembro o posto, foi um posto de saúde. Não foi um só. Foi lá perto do Piratininga. Não foi um só, foi no Piratininga. Foram 3 ataques no Piratininga, no Marengo, Foram acho que 4 bairros. E ele disse que isso não é... Ele disse que isso é de se esperar. Que isso da é oposição. do ataque da oposição. Então, mas querendo insinuar você ou alguém específico. Mas esse é o modelo dele de atuação, levantando suposições, porque ele não ataca diretamente, ele não fala o nome e tal, mas ele fica tentando criar factoides para parecer que é alguma coisa. Não poderia então, já que ele levantou essa suposição, eu poderia supor também que o governo armou isso para atacar a oposição? Eu digo para você porque é perfil.
Entendeu? Algumas pessoas do governo têm esse perfil. Então eles mesmos destroem para justificar a licitação que vem aí para reformar. Entendeu? Tivemos no começo do ano aí alguns problemas em relação a posto de saúde. Do Jardim do Carmo, eles marcam um dia no mês para todos ir marcar consulta para daqui a 3 meses. Sim. Senhores de idade, grávidas, com crianças, não importa. Tem que chegar lá um dia antes, lá no trevo de Itaquá, ficar lá na fila para poder conseguir a senha para poder passar no médico daqui a 3 meses. Por que nos outros postos algumas coisas funcionam? Não estou falando que tudo funciona. Algumas coisas funcionam e neste posto não. Outra reclamação que nós tivemos também na nossa página que nós postamos foi do Jardim Odete, onde a mulher foi de manhã passando mal, não atenderam. Ela foi um pouco mais tarde passando mal, não atenderam. Quando ela foi mandaram ela voltar para casa. Quando ela foi na parte da tarde passando mal e já desmaiando, falaram: o médico foi embora. Aí ela mesma tiraram foto dela, lógico, né? Ela mesma mandou para mim a foto e falou: essa que está desmaiada no chão sou eu. Eu estava desmaiado nesse momento, porque eu não tinha como passar no médico. E o pior, o posto de saúde nem o SAMU chamou para a mulher. Isso não é omissão de socorro? Com certeza. A Câmara não pode investigar isso, já que tem o relato dela, tem a foto, tem foto, né? A gente foto, tem tudo na nossa página. Você publicou. Vou até pedir para que vocês encaminhem isso para a gente que a gente possa fazer alguma ação em cima disso. Porque omissão de socorro é crime. É crime. E mais além disso, tem alguns outros funcionários públicos que nós vamos chamar aqui na Câmara para prestar esclarecimentos, que são desses postos de saúde que foram destruídos aí. Eles provavelmente vão ter que vir dar explicações aqui na Câmara. Explicar como é que era, porque eu vou explicar uma coisa para vocês, muito claro. Primeiro, se deixaram quebrar, responsabilidade da Prefeitura. A GCM existe para conservar os prédios próprios. Então, antigamente tinha polícia GCM nos postos de saúde. A GCM, né? Para defender os prédios públicos, entendeu? Não, mas tinha, e eles foram removidos. Tinha antigamente segurança que ficava lá a noite toda. E eles foram removidos dos postos de saúde. Para quê? Porque... Aí eu não sei, para facilitar as ações. Então, assim, não dá para afirmar exatamente qual que é o motivo por que isso aconteceu. Mas o que dá para dizer com toda certeza é que está errado. Tá certo. Manda as não, perguntas. Certo não tá, não. É certo não tá. Tô brincando. Exatamente. Ó, a Jo novamente pergunta aqui, ó. Pergunta pro prefeito se foi a oposição que não deixou os médicos trabalhar no UPA 24 horas no centro de Itaquaquecetuba. Hoje eu fui até a essa UPA e conversei com as pessoas e só um médico para atender a todos. Um médico. Eu assisti esses dias um vídeo em que um vereador vai numa cidade do interior até o hospital e chega lá, descobre que um médico está atendendo e os outros 2 estão dormindo. E ele, por si próprio, vai lá, tira os que estão dormindo e manda trabalhar. Não seria a hora da Câmara fazer isso? Porque a gente está vendo que o pessoal não quer trabalhar, o pessoal está fazendo de qualquer jeito. Nós temos algumas ações encaminhadas de visita a posto de saúde, visita surpresa, para poder pegar esse tipo de coisa e fiscalizar. Mas tem que ir disfarçado, né? Não, na realidade, assim... Mas se quiser que eu faça as visitas, eu vou fazer Vamos visita. junto, não tem problema. Na realidade, é simplesmente ir fazer essas visitas, mas de que maneira? De uma maneira onde não seja avisado. Porque quando a visita vem até a sua casa, eu lembro quando era criança, minha mãe fazia muito isso. Quando a visita ia vir em casa, ela falava: vamos arrumar tudo, tira tudo, arruma aqui, arruma as roupas, faz isso, troca a toalha da mesa, faz isso. Você prepara a casa para receber a visita. Isso. Entendeu? Tem que ser surpresa, batendo no portão, vai, cheguei. Com o cabelo espalhado. Exatamente. Porque aí você pega a coisa do jeito que realmente é a realidade. Entendeu? Chega a ser cômico aqui, o Francisco falou, ó. A única coisa que funciona nos postos de saúde de Itaquá é só a distribuição de camisinha. Chega a ser cômico, porque remédio não tem, médico não tem mais nada. Então, mas aí eu digo para vocês, não tem remédio, mas investe um absurdo em remédio. Contar até um fato interessante para vocês. O governo tem uma empresa chamada FURP, que geralmente é quem vende medicamentos e tal. Inclusive, para comprar dessa empresa, as prefeituras estão a ter dispensadas de licitação. Quem entende que é do governo comprando de governo, então que não vai ter
A Itaquá prefere comprar de empresa privada. Não comprar dessa empresa que é a FURP do governo, que não precisa nem listar. Aí todo mundo me pergunta, mas por que compra dessa? Se às vezes pode ser mais cara, se às vezes não sei o que, se não precisa nem licitar, se dá para poder fazer. Aí você olha, um dos principais gastos da saúde é com medicamento. Aí você vai no posto de saúde, não tem medicamento. Não tem. Da onde? Eu também queria saber. Outra pergunta, vou continuar a gente também continua, tá indo atrás para poder levantar onde é que tá. Tá pegando as notas fiscais, inclusive tem requerimento nosso pedindo cópia capa a capa de processo de licitação, tá pedindo as notas de pagamento e vai vir um outro requerimento pedindo a cópia das transações bancárias de todos os cheques. Eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor, é o seguinte, isso eu senti na pele. O gastro pediu para mim fazer uma endoscopia. Eu passei lá na Central da Saúde e marquei a endoscopia em 2016. Eles mandaram o papel da endoscopia, liberaram em 2018. 2 anos depois. Itaquá que tem funcionário de 2 em 2 anos, viu? Tá. Talvez por causa das eleições. Mas... É brincadeira. É incompetência mesmo. Mas tem pessoas que pegam a sua receitinha bonitinha, chega aqui na Câmara Municipal, passa em alguns gabinetes e na outra semana faz o exame. O que acontece? Será que eu teria que ter feito isso ou esperar como todo mundo faz? O correto é que as coisas funcionem de maneira independente. Que você vá lá no posto de saúde, não precisa falar com vereador nenhum. Só que eu vou dizer para você e reafirmar, tem diversos vereadores que ganham eleição através desse tipo de mecanismo. Então, atendendo, agilizando exame, passando na frente, marcando e tal. Esses são os vícios da política antiga. Isso é uma infração. Sim, não deixa de ser. Da condição de vereador para... Aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estávamos discutindo, inclusive hoje nas comissões, um projeto de lei que a gente quer votar. Para ser obrigado a deixar firmado nos postos de saúde as vagas disponíveis. Aí você começa a cortar esse tipo de esquema. Aí vereador que depende disso para se eleger tá ferrado. Seria ótimo. Porque a população tem que ganhar, sair ganhando sempre na história, não pode ser ninguém, pô, tem que ser a população que tem que sair ganhando. Não tem explicação diferente disso. Qualquer coisa diferente de você. Tem alguma coisa que fala assim, se você tiver motivo para fazer alguma coisa e não tiver motivo para não falar, esses são os mesmos motivos para você não fazer, porque tem algo errado. Porque se estiver certo, você vai falar, você vai divulgar. Exatamente. Porque o pessoal, tem um vereador aqui, que no dia que a gente veio aqui no final do ano, ele virou e falou, as pessoas têm que aprender a respeitar, jogando direto pra mim, aprender a respeitar a Câmara Municipal. E bateu nas costas, assim, né? Por quê? Por que ele fala isso? Porque eu falo, o vereador e o prefeito são nossos funcionários. Sim, verdade. Nós colocamos eles lá para trabalhar. Sim. Vocês ganham um salário de vocês muito bem, graças a Deus, porque vocês são funcionários. Funcionário entendeu? do povo. Funcionário do povo. É isso aí. Por que quando o povo procura, não acha ninguém? Porque se você vier aqui durante a semana, eu já fiz isso. Não tem, tem só os assessores aqui. Você não acha o vereador. Acabou uma sessão uma vez aqui, eu fui tentar falar com um vereador que eu conhecia quando era criança. Ele sabe muito bem que ele deve estar vendo. Conheci como quando era criança. Ele cortou o meu cabelo quando era criança. Entendeu? Aí que acontece? Acabou a sessão, eu falei assim, vou lá cumprimentar, né, o senhor. Ele não está mais aqui na Câmara Municipal. Ué, ele tomou uma pílula do sumiço? Aí eu fiquei sabendo que nesse dia, os 9 entraram pela porta dos fundos da prefeitura para tirar uma foto com o prefeito. E esse vereador estava junto, entendeu? Eu penso assim, sabe, porque a gente vem aqui na Câmara Municipal, ninguém vem aqui porque quer. Sim. Vem porque está precisando de algo. Muitas vezes pedimos um requerimento, ele demora meses para ser feito. A propósito, você falou de um requerimento que era que abriu um parênteses para a população. Você pode questionar qualquer coisa também, entendeu? Como vocês também podem. Vocês podem fazer requerimento de próprio punho e protocolar. Tanto na Câmara aqui, quanto lá na Prefeitura direto, no protocolo. Então, para levantar alguma informação. Aí eu vi essa semana, uma pessoa marcou um vereador, eu coloquei até na minha página isso, tá na página. Marcou o vereador numa postagem. Por favor, senhor vereador, olha por nós. Em relação ao mato que estava na passarela. Na mesma semana o trator passou lá e limpou o mato.
O vereador falou, tá aqui, ó, tirou foto lá na Câmara, lá dentro da Prefeitura. Tá aqui, ó, tô tirando foto, tá sendo protocolado aqui. 3 dias depois a máquina já tá feito o serviço. Por que quando é nós que vamos fazer o requerimento, demora 3, 4, 5, 6 meses pra ficar pronto? Rapaz, se eu estar atendendo você em 3, 4, 5, 6 meses, você tá bem. Porque o meu não atende não, tá? O meu nem atende. Tem requerimento. Eu tenho um caso lá no Piratininga, de um córrego, até citei isso aqui, esse córrego eu já fui lá já, tá? O córrego vem aqui, ele tá vindo aqui assim, ó. Só meteu e ele o pau tem... em você lá, hein? Mete o pau, exatamente. Porque tem um cara lá que só fica falando besteira. Aí tem um rio aqui assim, e ele vem na diagonal. Lá nós pedimos para que a prefeitura fizesse a limpeza na ocasião e sempre limpou. Todos os anos fazia aquela limpeza ali da lateral, até por uma questão de higiene. O correto é canalizar. Inclusive está na verba da Sabesp para que seja feito isso. Se o prefeito não perder a verba, a gente vai ter aquele córrego canalizado. Perder foi bom. Mas ele bate numa diagonal assim, ó. Tá. E meu, é o que eu disse, água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. A água tá lá, escavando, tirando a terra. Aí ele chegou na guia. Aí ele derrubou a guia, aí chegou na sarjeta e tá comendo a rua. E tá comendo a rua. Fui lá, fiz uma live. Tem casa logo perto ali, né? Bem na... Antes de isso acontecer, em março de 2018, eu fui lá e protocolei indicação, solicitando, falei com o secretário, não, pode deixar que nós vamos resolver, tá tranquilo, tá não sei o que, tá bom. Até hoje. Em dezembro, tem áudio para mostrar para vocês, eu falei para ele, olha, tá caindo lá. Não, vereador, pode deixar que nós vamos tomar providência, tá, não sei o que, não sei o que, beleza, tá bom. Aí liguei pra ele depois, tá, não sei o que, não, pode ser que a gente vai resolver, tá, não sei o que, meu, tá caindo, tá invadindo a rua, meu. Pelo amor de Deus, você não quer me atender porque talvez eu não sou do grupo de vocês, não faço parte, não tem problema. Mas lá não é pra mim não, é a população que tá ali que precisa ser atendida. Não, vereador, mas entenda, tal. Aí eles ligam pra outra pessoa, pedem pra alguém lá, porque alguém precisa ganhar o mérito da coisa, tirar foto, aparecer. Se você olhar os meus trabalhos, muitas das vezes eu nem apareço. Então, por quê? Se eu pedir e fez, pra mim tá bom. O importante é a população. Posso dar uma dica pra você? Pode. Faz isso. Você faz o requerimento, chega lá, ó, gente, ó, tô entregando o requerimento na mão do secretário e publica. Talvez seja isso. Aí eu tenho lá um ex-vereador que perdeu, que não é petista, ele é de esquerda. E aí esse cara foi lá e ele anda lá, porque ele não trabalha, ele passa o dia inteiro lá andando. Aí ele fala para as pessoas, é verdade. Por que será, né? Porque vive da política, né? Nem precisa dizer, né? Então, aí vive lá e ele anda para as pessoas e fala assim, ó, isso aí só está acontecendo porque tem foi feita uma limpeza irregular. Detalhe, eu moro naquele bairro há 21 anos, há 21 anos que a máquina passa ali e limpa. Aí ela vem, tira o mato, encosta a terra e vai embora normal. Só que aquilo vem aumentando, vem aumentando. E as chuvas foram muito fortes no final do ano. Foi mesmo. Entendeu? E aí passou da normalidade. E aí escavou e foi entrando na rua. E até hoje não arrumaram, só que ele não arruma por quê? Aí você vai lá e cobra. O secretário fala assim, ô vereador, eu não posso atender, você sabe? Você está na oposição, tá, não sei o que. Eu falei, rapaz, se você vai atender ou não, e detalhe, se é o meu pedido, não tem problema. Mas resolva o plano da população, a população lá que está sofrendo. Entrega na minha mão o requerimento, fala... Vou entregar então. Eu vou lá. É de março de 2018. Tá lá até hoje. Aí no final do ano eles encostaram alguma coisa, tá, não sei o que. Aí nós fomos lá e fizemos o quê? Fizemos a presidência da Câmara. Com um grupo novo. O que eles fizeram? O prefeito faz reunião uma vez por semana, chama o secretariado. Se alguém atender aqueles 10 vereadores, está exonerado no dia seguinte. Se alguém atender aqueles 10 vereadores, está exonerado no dia seguinte. Deixa eu só explicar uma coisa que eu fico indignado. Rapaz, aí tu não está pedindo pra gente não. Se estiver pedindo, você mesmo faz um videozinho e fala que alguém está pedindo alguma coisa para si mesmo. Está pedindo para a população. Você foi eleito por 103 mil pessoas para trabalhar para a população. Não é para mim, não é para ele, não é para ele, não é para todos que moram em Itaquá e são munícipes daqui. Então, é sua obrigação. Você não tem que ficar com raivinha. Você tem que ir lá e fazer. Ô prefeito, se você não começar a agir logo, você vai ser exonerado do seu cargo, tá bom? Opa, isso aí. Muito que isso aconteça. Leandro, a gente está aqui um tempão já, né? Se Vamos deixar finalizar? o papo vai. Vê as perguntas do pessoal aí, vamos fazer um... A maioria tá mandando um boa noite, outro tá perguntando aqui sobre a licitação dos ônibus, que isso... A gente respondeu, né? Um pouquinho. Respondeu, né? 2 milhões essa licitação, por que foi 2 milhões essa licitação? para fazer o estudo. Pra Por fazer que um que estudo. gasto 2 milhões pra Cara, fazer eu fazia isso de graça. Deixa eu fazer um comentário que eu tô lendo. Ô Tico, muito bom seu comentário, hein? Não deixa de ser verdade, cara. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. A gente tem que separar o joio do trigo. Tem muitos que não gostam. E tem muito cara que eu conheço que é petista, que é trabalhador pra caramba. Então tem que tirar o chapéu pros que são trabalhadores. Agora pros que são sanguessuga, não.
O outro corta cabelo, barbeiro, Monte Belo. Ô Expedito. Não sei, ainda não sei quem é. Ainda não sei quem é. Deixa pra lá, Expedito, vou deixar pra lá. Mas se ele quiser me chamar, pode chamar. A Gil, deixa eu te dar uma mexidinha aqui. Pode mexer, mexe, fica à vontade. Fica à vontade. Eu tô gostando aqui do negócio, tô gostando. Mandar um abraço aqui pra Rosa, pro Cleiton. Serginho da Júlia aqui, um abraço pro pessoal aí. A Gil Brasileiro fala aqui da questão que a população também não ajuda. Eu lembro que por diversas vezes nós pedimos lá, existem algumas praças lá no centro de Itaquá, do Piratininga. Lembrando de um caso. E lá a prefeitura limpava numa semana e nos outros dias os moradores estavam lá, jogando colchão, cama, móvel quebrado, tal, não sei o quê. Tem uma coisa que vai te dizer. Tem que se limpar, tem contrato para isso, só que a população também tem que ajudar, né? Não adianta você não fazer nem a sua parte e simplesmente cobrar a parte do outro. Acho que você tem direito e o seu direito começa aonde o meu começa, onde o seu acaba o meu começa, enfim. São direitos e deveres e todo mundo tem suas obrigações e como também tem os direitos de cobrar. Então vale cobrar, mas também tem que fazer a sua parte, né? A prefeitura ainda fornece caçambas? Não fornece há muito tempo. Não fornece? Não, há muito tempo. Vergonha. O rapaz falou lá em cima, não seria legal investigar a Júlio Simões? O Serginho da Júlio. O nome dele já fala, Serginho da Júlio. Serginho trabalhou na Júlio Simões durante muito tempo, foi motorista lá, conhece a fundo. Serginho, monta aí uma documentação e traz pra gente aí, você que entende bastante de Júlio Simões. Mas agora não é mais Júlio não, ela já saiu, viu? É Expresso Planalto. É Expresso Planalto. Só mudou o nome. É uma magia que esses caras fazem. Tem as perguntas do celular lá. Meu amigo Aguinaldo, um abração aí, obrigado por acompanhar. Deixar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando aí. Lamore, um grande abraço aí, uma pessoa comprometida, trabalhadora, que não tem tempo ruim não, viu? Davi Rafael, Davi, rapaz, como médico ele pode até ser um bom médico, viu, esse Mamoru Nakashima, mas como prefeito ele deixa a desejar, é um mau gestor, viu? Francisco, a única coisa que funciona nos postos de saúde é a distribuição de camisinha, rapaz. Talvez seja por isso a grande taxa de natalidade do nosso município. Rapaz, pessoal, aqui quero agradecer, são muitas perguntas, não dá para poder ver todas, mas agradecer a todos que interagiram aí, participaram, dizer que a gente está sempre à disposição. Aqui o Domingos também entrou aqui, falando que o Jardim Califórnia está abandonado, a rua, o ponto de ônibus, não sei o quê. Olha, a gente até tentou fazer um trabalho aí para poder, só que aí existe um pessoalzinho que é do grupo do prefeito. Então ele vai deixar para fazer na eleição. Quando você vê o pessoal andando aí grudado com o grupo do prefeito, não sei se William Nakashima ou Mamoru Arada, enfim, algum desses andando por aí, vocês prestem bastante atenção. Esse é realmente o candidato que vocês não precisam votar. Aqui eu coloquei algumas perguntas, queria ver se você poderia responder. Vamos lá. Essas são um pouco mais assim, dedo na ferida, né? Tipo assim, meio espinho. Rapaz, mas já tem tanto tempo aqui, não tá na hora de parar, não? Não, vamos parar. Faz uma hora. Brincadeira, vamos lá. Quando você se candidatou, era tantas promessas e não fez nada. Essa é a Iracema Roque que tá falando, tá? Sim, ok? Certo. E não fez nada. Os matos cobrindo escolas, vocês usam as salas do Mário, que é uma escola, né? Que é uma escola, mas não se preocupa com os matos. Água parada nas calçadas e as crianças correndo risco com esta água. O diretor do Mário, da escola, Mário Martins, né? Sim. Fez um ofício em setembro de 2018 e não fizeram nada. E foi ele mesmo que teve que cortar o mato, não foi isso? Foi ele que comprou um... Eu conheço um pouquinho do cenário lá do Mário Martins. Ele lá no Recanto Mônica, não é isso? Isso. Ela está falando genericamente, quando ela coloca, ela não está falando que são as promessões, aí genericamente a questão dos vereadores. Mas vamos lá, o Mário Martins é um caso à parte, ela é rodeada de comunidades ali, o pessoal realmente muito difícil, tudo que foi feito naquela escola lá o pessoal destrói. Tenho a impressão de que eles não gostam realmente de ver projetos educacionais irem para frente. Então isso é muito complexo. Eu já intervi algumas vezes, na época eu pedi ajuda da Polícia Militar, já doei tinta para poder pintar lá nas ações sociais, já ajudei em ações sociais de lanche e tal. Só que o que acontece?
tudo que é feito ali, o próprio pessoal da região depois acaba destruindo. A população já tentou por diversas vezes ir lá e abraçar a escola, cortar os pais, ir lá cortar os matos. Já tive lá em algumas vezes, só que o que acontece? O poder público não dá assistência, assistência é zero. E aí às vezes o pessoal transfere essa responsabilidade de dar assistência para o vereador. O vereador ele pode no máximo ajudar. E ele ajuda como? Às vezes com dinheiro do próprio bolso, com um relacionamento com a polícia militar, poder pedir um policiamento, com um ofício, com alguma coisa. Agora, às vezes o pessoal quer que a gente coloque o policiamento que ele fique lá. Quem tem o poder de fazer isso, eventualmente, é o prefeito. Outra reclamação que nós tivemos essa semana. Ônibus escolar. Muitos estão em péssima qualidade. Outros, os alunos estão sendo transferidos para a escola mais longe e não estão dando ônibus. O que fazer em relação ao transporte escolar? Isso seria dos vereadores investigar ou é a população que tem que só reclamar? Tem inclusive requerimento em relação a isso, e deixa eu comentar aqui, existe um outro projeto que nós votamos no começo, em 2017, logo no começo. Lembra quando eu falei quando você chega em cima da hora para votar e que você é pego de calça curta? Eu passei por um projeto desse. É uma das coisas que, vou dizer para você, eu me envergonho. E tem que deixar claro porque é verdade, eu me envergonho. Eu votei para aumentar, olha só, uma coisa e grudado nisso tinha outra coisa. Só para vocês entenderem. As armadilhas, né? Qual que era o conceito? Eu falei, faz sentido, vamos ajudar. Na época nós fizemos reunião aqui com o tio das vans. E a idade máxima para as vans era de 5 anos. Então o cara vai lá, uma van, cara, 100 mil reais, 120 mil reais. Então aquele tio da van ia lá e comprava uma van, às vezes vendia o carro dele, dava uma entrada e parcelava em 60 vezes. Exatamente 5 anos aquela van. E ele cuida dela como ninguém. 5 anos tem muita van que parece nova. E aí o projeto qual que era no princípio? Olha, vamos ajudar os tios das vans, porque 5 anos a van ainda está nova. Vamos aumentar de 5 para 10. E, pô, você pega um Sprinter, um motor Mercedes, um Ducati, que são as vans que o pessoal mais usa. Pô, 5 anos ainda tá bom. Daí para aumentar sim. Por quê? Porque o cara terminava de pagar. Ia ficar mais um tempo. Não, tinha que trocar de novo. Sim, no começo. Exatamente. Então, para poder ter um fôlego, essa foi a parte do projeto que foi apresentado para a gente. Qual que era o caramujo que tinha grudado atrás? Os ônibus. Os ônibus do transporte escolar. Onde também aumentava a idade dos ônibus, para 15 anos, se não me engano. E agora eles estão com 30 ali, porque, pelo amor de Deus, né? Não, eu passo de moto para ir trabalhar, geralmente eu passo do lado de ônibus escolar, quase sempre. Ele trabalha em escola. Sim. Careca, liso, o pneu. Para transportar criança. Cinto de segurança, porta traseira, entendeu? Se ele pega tem requerimento para isso. Se ele pega aquele viaduto num dia que choveu, é um sabão. Inclusive, só para você ter uma ideia, nós fizemos um requerimento cobrando, porque o Ministério Público fez os apontamentos, e cobrando em que pé está a cobrança do Ministério Público em relação a isso. Porque ele cobrou providência, tacógrafo, painel desmontado, fez diversos apontamentos, nós pegamos isso e reiteramos e cobramos disso. Então, esse grupo de vereadores está fazendo esse trabalho de fazer essas cobranças, entendeu? Porque as reformas e pinturas nas escolas, cortar mato, né, nas escolas, foi feito exatamente uma semana antes de voltar às aulas, e não antes. Aí a gente tem que fazer essa pergunta para o prefeito. Deve ter algum interesse. Mas se você perguntar para ele, eu vou dizer para você o que ele vai responder. Eu conheço um pouquinho o japonês. Ele vai dizer o seguinte: de que adianta cortar o mato lá em novembro, rapaz, se o pessoal ia sair quando voltasse estava grande de novo. Não, mas se ele cortasse o mato em janeiro e pintasse em janeiro ou reformasse as escolas em janeiro, fevereiro começava as aulas certo. Eu vou falar isso para você porque na escola Aristides, uma sala foi inundada e até hoje tem 2 professoras e 2 salas em uma sala só. Porque a escola não tem condições. E a escola é municipal. Sim. Entendeu? Isso não seria dos vereadores estar investigando isso daí? Na realidade, eu não tenho essa denúncia aqui, mas eu acho que se vocês mandarem para nós com certeza vamos fazer uma visita lá. Fazer uma visita lá, se vocês quiserem, também vamos junto com a gente lá, não tem problema. Porque o que eu acho bacana de tudo isso? É a gente apontar os problemas. Qual que é o papel do vereador? De novo o pessoal confunde. Eu não vou lá e vou arrumar a escola e fazer e colocar... Primeiro porque não tem cabimento você fazer isso.
entendeu? Muitas vezes tem que você ajuda. Por diversas vezes escolas me procuraram e falaram, olha, você quer fazer uma pintura aqui, tem como ajudar com uma tinta? Olha, a gente vai pintar quadro, olha, a gente vai reformar aqueles banquinhos, não dá para ajudar a comprar umas madeiras? E aí você acaba ajudando isso. Mas o nome disso é ajuda. Não é solução. Quem tem o poder pessoal, da pessoa, não do vereador. Exatamente. Quem tem o poder de realmente resolver é a máquina pública, que tem como listar se as cadeiras estiverem quebradas, que tem como o departamento de manutenção dela para mandar lá pintar a escola, que tem como licitar e comprar material, entendeu? Então, de reforma para poder fazer e manter o estado de conservação. Pra gente terminar, só vou passar um negócio pro pessoal. Gente, é o seguinte, a gente tá recebendo muita reclamação em relação ao correio não tá entregando as correspondências sobre o INSS, que está péssima o trabalho lá, as condições lá. Isso não convém da prefeitura e nem da Câmara Municipal reclamar, porque os dois são entidades federais. Então, eu falo o seguinte, se o correio não entregou nada na sua casa, vai no PROCON e reclama no PROCON aqui em Itaquá, em relação ao correio de Itaquá, dá o endereço certinho e explica que eles não estão entregando a sua correspondência, tá ok? E sobre o INSS, gente, o INSS tá uma lástima no Brasil inteiro. Tá uma lástima no Brasil inteiro, eu sei porque eu passo por isso, tá ok? Deixa eu só complementar, tem duas perguntinhas muito interessantes. Faz aí, pode responder. O Marcos ali, Liquense, fala, cadê a reforma das estações? Marcos, isso é um projeto já encabeçado desde o começo, cobrança, tiveram reuniões. Na realidade, quem começou encabeçando isso foi o vereador David Neto, depois a Câmara inteira abraçou. O deputado Bertaioli tem nos ajudado também, cobrado a reforma das estações, porque Mogi tem estação bonita, reformada, Itaquá na região aqui não tem, Suzano tem. Então assim, a gente tem cobrado para que isso também seja realizado. E a gente depende do governo estadual. Fica muito mais difícil quando o nosso prefeito, que era do PSDB, trabalha para um candidato a prefeito do PSB. E aí acontece o que aconteceu quando ele foi expulso do PSDB. Então cabe a nós reconstruirmos uma relação com o governo do estado para que a nossa cidade possa ser beneficiada e não seja abandonada nesse restante de 2 anos aí. O Dória lançou ontem que ele vai privatizar todas as estações da linha 11 e as 3 últimas da linha 12, que é Manuel Feio, Itaquá e Aracaré. Sendo assim, se ele vai privatizar, vai vir uma empresa para poder estar cuidando e sabe lá Deus quando essa reforma vai chegar. Mas uma coisa eu também não posso deixar de dizer. As coisas funcionam diferente quando é uma empresa que está gerindo isso. Eu também acho. Ela precisa ter lucro, e para ter lucro ela tem que otimizar. Então geralmente ela enxuga, ela faz mais com menos, que é o que a máquina pública não faz. E ela tem uma estação daquele também não é importante para ela. Então eu acredito que aí daí eventualmente sai uma reforma, sai uma otimização do funcionamento e talvez a população tenha um grande ganho. Então assim, eu acho que possa ser um dos caminhos para resolver o problema. A outra pergunta você responder? Do Marcos Araújo ali. Santiago, por que os novos vereadores do prefeito abandonaram a sessão antes dela acabar? Ô Marcos, eu não sei, cara, eu vou dizer pra você que eu vou fazer a promessa. Inclusive fizeram uma brincadeira esses dias, me mandaram uma gifzinha, uma foto, perguntando cadê os 9. Eu não sei, de verdade eu não sei por que os 9 que são ligados ao prefeito têm abandonado a sessão. Mas eu não deixo de dizer que isso é um desrespeito com a população, porque os poucos que vêm por causa do horário aqui prestigiar, no mínimo precisam ter a consideração e o respeito de estar lá no plenário acompanhando isso. O Santiago, por ética, ele não vai falar quem são os 9. Mas não se preocupa não, que nós... A gente fala, se eu descobrir eu falo. Nós falamos todinho, vamos ligar assim, colocar o cordão umbilical do prefeito nos 9, tá bom? Pode deixar que a gente vai colocar. E aí, tem mais uma só. E as ruas todas esburacadas e médicos não conseguem fazer nem exame de próstata, só vê a propaganda para fazer média. É o Jean Carlos Montalvani. Ô Jean Carlos. Eu acho que exame de próstata é a única coisa que estão fazendo no povo. Ô Jean Carlos, eu vou dizer para você. Eu não sei se estão fazendo ou não, mas uma coisa eu posso dizer para você. As ruas realmente estão esburacadas, parece um queijo suíço. São poucos os lugares que estão sendo pintados, eventualmente as áreas que são dos vereadores da base do governo. Isso. E a população está sofrendo nos outros lugares, mas não se preocupe não. Em cada uma dessas regiões eles vão procurar alguns candidatos. Deixa eu comentar uma coisa para vocês. Eu estou recebendo uma ligação aqui, deixa eu mostrar para vocês, do deputado Marco Bertaioli. Tá vendo aqui?
Esse é o nosso deputado. Eu vou atender Quer daqui a atender? pouco em respeito Tá. só a vocês. Eu já retorno para ele. Mas... Já vamos terminar, sabe? Quer ver? Deixa eu atender. Oi, deputado. Tudo jóia? Tudo bem. Deputado, eu estou inclusive numa live agora com várias pessoas de Itaquá e estou comentando com eles o trabalho que a gente vem fazendo na cidade para procurar a reforma das estações, para buscar a melhoria para a população. Inclusive a gente está ao vivo aqui. E aí, coincidentemente, você ligou. Como eu estou compartilhando com as pessoas que estão assistindo ao vivo aqui a live, que o pessoal perguntou, e o deputado tem feito alguma coisa pela cidade? Eu falei, é atuante, inclusive está me ligando agora. Não dava tão certo. Eu vou tomar a liberdade, deputado, para você mandar esse abraço, vou pôr no Viva Voz, se importa? Não, claro que não. Manda um abraço pro pessoal aí. Aproveitar essa oportunidade que estou conversando aqui com o vereador Santiago, mandar um abraço para todos os amigos de Itaquaquecetuba, na certeza que estamos trabalhando juntos para melhorar a vida de quem mora em Itaquá, principalmente na área da saúde e também na área do transporte, a reforma, a modernização das nossas estações de trem. Então contem comigo, vamos juntos trabalhar por Itaquaquecetuba. Deputado, brigadão pela participação aí. A gente está encerrando a live, mais uns 5 minutinhos e aí eu já te dou uma ligada. Mas obrigado pela participação aqui ao vivo. Acho que os moradores de Itaquá vão ficar muito felizes. Um abraço grande, um abraço a Itaquá. Grande abraço, tchau. A pergunta que eu queria fazer para o senhor agora, obrigado, Bertaioli, por ter dado essa saudação para nós. É isso aí. Me diz, o Santiago família e o Santiago vereador, qual é a diferença? Rapaz, nenhuma. Nenhuma pelo seguinte. Primeiro porque o Santiago família, eu venho de uma família, sou filho de pai nordestino, né, pernambucano e mãe mineira, né? E a criação dentro de casa sempre foi assim. A maneira de você conquistar as coisas é com muito trabalho. Meu pai no Nordeste é empresário, tem fazenda, tem transportadora. A minha mãe sempre foi sacoleira, comprava roupas aqui, vendia no Nordeste. Sempre foi uma pessoa muito disposta a trabalhar. E no seio da nossa família, eu tenho um irmão também, tem uma diferença de idade, tenho o meu primo. E todos nós sempre aprendemos, de pai e mãe, que a maneira de você conquistar as coisas é através do trabalho. E que a família vem em primeiro lugar. Então, o que eu quero dizer para todos os cidadãos de Itaquá, podem sempre contar comigo. O objetivo sempre é ajudar. Se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Mas esperem de mim sempre sinceridade. E outra coisa, às vezes eu me peco, e eu preciso deixar isso muito claro, eu peco por não falar. Até se vocês procurarem, acho que o Vinícius foi uma das lives, eu falo pouco, eu apareço pouco, mas eu sou muito sincero quando questionado. Então eu fico muito no meu canto. Eu vou atrás do que eu acredito, eu luto pelo que eu quero, entendeu? Mas eu não sou um cara de ficar falando. Talvez seja um pecado da minha parte, devesse falar mais, devesse me manifestar mais. Talvez aprenda aqui no convívio com vocês também a poder fazer mais isso. Mas o que as pessoas podem sempre esperar é a disposição para trabalhar. Levanto cedo, durmo tarde e luto e corro atrás do que eu acredito. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Foi grande explicação para todo mundo. Você viu que as perguntas não foram tão apimentadas, né? Não foi nada. Na realidade, eu acho que quando a gente está achando, tá para se molhar, e o que pode ser perguntado, eu tenho que dizer para a população que foi vocês que perguntaram, algumas pautas eles escreveram, a gente não tinha a informação disso aqui antes, porque o princípio deles aqui também, quero dizer a todos vocês, é muito ético. Que era de fazer o quê? Vim aqui porque senão a gente se prepara para poder responder, vai atrás das perguntas, vai atrás das respostas, formula, faz um negócio chamado casadinha, onde pergunta isso que eu respondo isso, isso aqui não pergunta não. Foram muito éticos, falaram assim, vereador, eu perguntei para eles no começo, falou, tem uma pauta, tal, não sei o que, vereador, a pauta é o que a população questionou e a gente vai fazer na hora. Então não tive a oportunidade de tomar conhecimento da pauta antes, mas foram muito éticos, entendi que todos os questionamentos que vocês fizeram foram realmente vindo da população, porque eu, como munícipe, gostaria de saber exatamente isso que vocês perguntaram. Então, obrigado pela oportunidade de estar junto aqui, de fazer essa live, participar tanto tempo com vocês. Estou sempre à disposição e dizer, vamos lutar juntos, vamos construir juntos, porque eu sei que vocês também são munícipes de Itaquá, também são moradores daqui, nós vamos estar juntos, formando essa corrente do bem para que a cidade melhore.
Quem ganha é sempre a população. Eu costumo falar que eu não preciso de título de cidadão não, tá? Não? Não, porque na minha identidade tá escrito Itaquaquecetubense, tá? Opa, maravilha. Entendeu? Na minha não tá não, tá escrito pernambucano, entendeu? Mas eu fui adotado por essa cidade. Tem 21 anos que eu moro aqui. Gente, é o seguinte, todos que fizeram as suas reclamações aí em relação aos seus bairros, depois o deputado vai ler detalhadamente cada comentário e dependendo ele pode estar entrando em contato para poder estar fazendo esse requerimento, entendeu? Para poder Se tiver dúvida, certinho. precisar de algum esclarecimento, pode entrar em contato com a gente, o gabinete está sempre à disposição para que a gente possa esclarecer realmente. Nós estamos aqui a serviço de vocês. Muito obrigado. Eu, particularmente, estou esperando essa cassação sair. Acho que o pessoal também está esperando. Eu joguei umas indiretas, né? Impeachment. Eu joguei uns questionamentos e tal sobre deixa eu só impeachment. comentar. O pessoal fica perguntando, e aí, como é que vai ser isso? Como é que vai Então ser? deixa eu já propor aqui para vocês. Se não colocar logo, Hoje vai entrar sou eu. hoje nós temos 10. Para poder afastar pela Câmara, nós só precisamos de 13. Ajuda a gente a arrumar mais 3. Eu entro. Entendeu? Não, mais 3 para votar. Ajuda a gente a fazer pressão nesses outros 3 aí, pra gente poder afastar, porque é algo, jogo rápido. É simples, Quanto é simples. Ô, 9 pedras no sapato. Você quer que eu coloque seu nome na roda? Eu coloco, hein? Não, mas brincadeira, eu quero mandar aqui um abraço para os 9 vereadores aí que estão na base do governo. Quero dizer para vocês o seguinte, cada um faz a escolha que tem, só que a vida vai cobrar em algum momento essa fatura, tá? Pode ser na próxima eleição, enfim. Então o que eu acho que a gente tem que escolher sempre é um lado para estar. E o lado que vocês têm que escolher não é a oposição e nem a situação, é o lado do povo. É Exatamente. isso aí. Tá bom? Porque você Pessoal, trabalha para nós. Exato. Pessoal, muito obrigado pela participação. Tem gente aí com a gente até agora, né? Ou não? Tem gente online. bastante gente Ficamos online aí. praticamente 2 horas aqui. Muito obrigado pelo engajamento de vocês. E é isso aí, Santiago. Vamos buscar outros para responder também. Vamos lá. E aí a gente vai vendo quem. Um abraço a todos quem. aí. Estamos com o espaço sempre aberto de vocês. O gabinete aqui é de vocês também, quando vocês quiserem. A casa é de vocês. E de verdade é de vocês mesmo e é de todos vocês que estão assistindo, porque aqui é a casa do povo. E para finalizar, nós não somos funcionários do Santiago, tá ok? Porque ele não pagou meu 13º ano passado, tá ok? Verdade. Então, se tivesse dinheiro, ele tinha pago com aquele esforço. Porque o trabalho que eles fazem é muito importante. Gente, Valeu, estamos gente. aí, Um grande tá bom? abraço. Tchau, tchau. Aqui é Itaquá acima de tudo. Itaquá, de novo, vamos lá. Itaquá, acima de tudo. Tchau, Valeu. tchau. Valeu. 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 Muito bom, Santiago.